Alô, galera do bem, povo de Deus, amigos e amigas que prestigiam o podcast do Amazônico. Vamos aqui mais uma vez olhando para as três câmeras, apresentar aqui o nosso grande professor Márcio Ponte, que agora vive singrando as águas amazônicas nos seus dias de folga. Tudo bem, professor? Tudo bem, meu querido Tony. amigo. Poxa, um prazer, uma honra, acima de tudo, poder estar aqui, trocando essa ideia com você e falando aqui com a galera que acompanha a gente aí, os internautas, nesse podcast que já é um sucesso, né? Estamos começando, professor. Estamos igual você quando passou em Ciências Sociais. Começando, você vai contar tudo aqui. Pra mim é uma alegria muito grande. Esse cara que é carisma, que é alto astral, tem uma pegada meio artística, mas sempre muito estudioso, muito coeso nas suas conclusões e nos seus ensinamentos. Querido pelo alunato. Quantos anos de sala de aula, Márcio? Olha, muitos anos aí, fiquei quase uma década, né? Fui o primeiro professor de filosofia e sociologia, assim, na rede particular aqui do estado, né? Na época eu era estudante ainda de ciências sociais e nós vivíamos ainda no início daquele primeiro governo Lula uma discussão que achava que se a filosofia e a sociologia não fossem ensinadas no ensino médio, nós continuaríamos com um grau muito baixo de crítica e reflexão e de entendimento da realidade do nosso próprio aluno. Não obstante, né, os péssimos índices em matemática que hoje, infelizmente, o Brasil voltou a bater esse recorde vergonhoso. No entanto, naquela época, nós criamos um fórum pela inserção da filosofia e da sociologia no processo vestibular, porque as universidades não tinham Enem ainda. As universidades elas eram autônomas para produzir os seus vestibulares, né, com seus conteúdos e etc. E assim nós levamos a discussão para a universidade, né, o professor Edson de filosofia, né, que foi um dos baluartes desse processo, assim como a professora Leonor Palhano e a Laura Ximenes, né, foram os grandes artífices, e a universidade na época alegou que isso ia onerar o vestibular, que ia gerar mais custos, e foi um voto vencido, né? Nós conseguimos inserir no vestibular da UFPA, e logo em seguida houve uma discussão no Congresso Nacional, e numa das viagens do presidente Lula, o vice-presidente então José Alencar decretou, né, a inserção da filosofia e da sociologia gradativamente no ensino médio nacional. Depois a gente teve outra reforma aí mais recente, né, do ensino médio, e essa discussão voltou de novo para o Congresso Nacional, mas ainda hoje a filosofia e a sociologia continuam junto com a história, com a geografia, dando um suporte justamente para criar um aluno mais crítico e reflexivo dentro da sala de aula. Você já pensou você terminar o ensino médio, você não saber quem é Sócrates, não saber quem é Platão, não saber quem é Aristóteles? Você terminar os 3 anos da formação do ensino médio, entrar numa faculdade e não saber quem é Durkheim, quem é Marx, quem é Max Weber. Tão pouco conceitos como a interação social, a importância da sociologia para a constituição dos movimentos históricos e revolucionários, etc. Mudanças, né? A reforma ou revolução, né? Esses termos todos. Professor, e aí a gente embalou aí, você já engatou uma quinta e já contou, fez um panorama desse começo aí, mas nada, tu pudeste falar de filosofia e sociologia para quantas turmas, assim, quantos anos? 10 anos? Meu Deus, eu nem sei calcular direito, sabe, Tony? Porque durante todo esse tempo eu dei aula no Impacto, dei aula no Ideal, eu dei aula no Colégio Moderno, que eu estudei lá no Colégio Moderno também, né? No Colégio Marista, no Nazaré, né? Dei aula no Equipe, dei aula no Sotestes na época. Então todas as grandes escolas, das Madres Arif Salles, lá no Guamá, né? E tive a oportunidade de falar com as mais diversas classes, né? Dos mais diversos estratos sociais, dei aula na escola pública também. E toda essa experiência realmente da sala de aula, ela me engrandeceu muito. Justamente porque na sala de aula, né, apesar de nós estarmos num lugar de professor, a gente está sempre aprendendo alguma coisa, sim, com uma pergunta boa, né, aquele aluno que se interessa pela matéria, que realmente lê o texto, que chega para tirar dúvida dentro da sala de aula, aquele que te estimula ou aquele que te desafia mesmo, né, porque tem aquele menino, aquela menina mesmo que é polêmico, que vai e te enfrenta mesmo, e isso, pelo contrário, do meu ponto de vista, eu acho que engrandece a aula, né, te engrandece o debate. Depois de um tempo, eu não vou dizer assim que eu me enjoei, mas é porque para você ganhar dinheiro como professor, você tem que dar muita aula, Tony. E o ritmo do cursinho é um ritmo frenético. Por quê? Porque o ensino médio e fundamental do país ainda é praticamente falido, pô. Então, quando o cara vai para o cursinho, é que ele vai tentar aprender, e nós, professores de cursinho, lutamos para ensinar aquilo que ele não aprendeu a vida inteira.
As operações básicas de matemática, as regras básicas do português e assim por diante. Só decoreba, né? Tem que ser, de certa forma, porque o volume é muito grande de conteúdos, né? Não é só decoreba. Não, tô falando dessa galera que não aprendeu até então. Não, exatamente. Esses que não aprenderam vão pro decoreba. Você vai ter que criar uma base para ele poder entender outras coisas. Você não vai entender equação do segundo grau se você não tiver o domínio pleno das 4 operações básicas de matemática, por exemplo. Né? E assim por diante. E aí, com tudo isso, eu procurei um novo desafio. Eu estava com uma vida confortável, né? Apesar de dar muita aula, a gente ganha bem. Né? O professor não ganha mal. Na soma, assim, né? Na soma, é uns salários bons, né? Que dá para morar num lugar bom, dá para ter um bom carro, dá para passar férias fora, dá para viajar com a família, dar um estudo bom para os filhos, etc. Mas só que eu estava inquieto, sabe, Tony? Eu queria algo a mais e eu vim das Ciências Sociais da Universidade Federal do Pará quando o curso durava 5 anos. Eu fui aluno de grandes estrelas, como Raimundo Jorge do Nascimento de Jesus, como Romero Chimendes, nosso amigo, professor Romero Chimendes, a Laura Chimendes, também esposa do irmão dele, né? A própria esposa dele, a Zuleide Chimenez, professora Kátia Mendonça, conhecida como Kátia Weber, uma das maiores autoridades sobre Max Weber. Inclusive, aquele livro do Mário Sérgio Conti, que conta a história da ascensão em queda do Collor. Notícias do Planalto. Notícias do Planalto é baseado... Lindo, também já li 2 vezes. Interessante, porque conta toda a história dos meios de comunicação do Brasil. Exatamente. É baseado na tese de doutorado da Kátia Mendonça, A Salvação pelo Espetáculo, em que ela faz a análise do governo Collor. Então, eu tive uma oportunidade de ser forjado a ferro e fogo dentro da universidade por uma constelação de grandes professores e professoras. E aí eu me sentia impelido a estudar mais e dar um retorno desse capital político para a sociedade. Porque, apesar dos problemas que podem existir na universidade pública, ela ainda é gratuita e é de altíssima qualidade. E aí eu voltei para a universidade e fui estudar ciência política, que tinha me formado em ciência política. O curso de ciências sociais era matérias comuns 2 anos e meio, e depois você optava por 3 vertentes diferentes: a antropologia, a sociologia e a ciência política. Nos anos anteriores você aprendia tudo isso: economia, direito e uma série de outras áreas. Um curso muito rico. Hoje já não é mais de 5 anos, já mudou a estrutura curricular, né? Mas nessa época ainda era assim, né? Nos anos 90, quando eu cursei lá em início dos anos 2000. Então, voltei para a universidade e resolvi estudar as elites. As elites, os governos do Pará. Mestrado. Que é o meu mestrado, exatamente. Né? E larguei tudo, larguei a sala de aula, saí da sala de aula e voltei a ser aluno. Estava sentindo sede de conhecimento, tinha que aprender mais. E fiz uma dissertação muito interessante, né? Que é a ascensão e renovação dos governos do Pará, que eu peguei desde o primeiro governo democrático, depois da ditadura, né, que são as eleições de 82, de Jader Barbalho, né, eu tinha estudado até o governo Jatene, depois da Ana Júlia, né? E depois... já tem dois. 2010, 2011, 2014. Isso, depois eu escrevi um artigo com o professor Milton Cordeiro, que foi meu orientador na dissertação. E cheguei a apresentar no Encontro da Ampox Nacional, né, esse artigo. Fui convidado para fazer doutorado no Paraná, que a Universidade Federal do Paraná é uma referência em estudos de elite no país. E apesar disso, acabei tendo que me dedicar para o trabalho novamente, né, depois que a gente passa esse período sabático, ou fazendo um mestrado ou um doutorado. É um esforço muito grande, né? Porque você tem que abrir mão de muitas coisas. O cientista político, né? Ele trabalha, grande parte do volume do trabalho ele é sazonal, porque depende de eleições, uma parte desse trabalho, né? E outra parte é na atuação da política pública propriamente dita. E resolvi voltar a trabalhar só com política. Cheguei a ser candidato a deputado estadual em 2010 pelo PT, mas eu tive uma briga na época lá no partido, assim, um desentendimento, acabei não fazendo campanha, né? O governo Ana Júlia teve muitos problemas também, né, que a gente sabe, né? Inclusive, é bem interessante ver que parte da debacle daquele governo se deveu a atores que hoje estão novamente aí, né, atuando politicamente. Que atores? Por favor, né? Não vamos mexer no vespeiro, né? Hoje em dia
já respondeu o que eu ia né? perguntar. Eu queria te perguntar o seguinte, porque como a tua candidatura de 2010, tu não deste publicidade, ou seja, ela foi formal, mas ela foi legal, mas ela não foi institucional? Não, só para prestar conta pro tribunal mesmo, porque... A pergunta que eu te faço como é que tu, um cara que tem um... É porque eu precisava ver a campanha como era por dentro, Tony. Mas e aí, que tal? O Márcio ainda vislumbra a possibilidade de uma candidatura? Não. Eu prefiro ir embora pra Passárgada, porque lá eu quero ser amigo do rei. Mas tá, tudo bem, mas vamos lá. Antes de ir pra Passárgada, grande Manuel Bandeira, antes de ir pra Passárgada, a pergunta que eu te faço como é que tu, estudando os movimentos políticos, estudando as eleições livres pós 64, tendo essa imersão no PT, tendo um alicerce de conhecimento da população na medida que tu deixa para milhares de alunos, como é que esse capital político tu não pensa em transformar em uma representatividade? Por que tu fecha essa porta de uma candidatura de um serviço público a partir de um mandato público? De uma tentativa de falar para corações e mentes e se eleger e traçar uma trajetória? Olha, assim, sem falsa modéstia, acho que eu poderia ser um bom parlamentar, sim. Né, devido à própria formação. Não tenho dúvida disso. Quantos parlamentares, cientistas políticos existem no Brasil? Não se trata só disso. Porque o cara pode ser cientista político e pode ser uma parede, mas você é um cara estudioso, inquieto, um cara carismático, um cara que transita, entendeu? Então eu acho que faz muita diferença isso. Mas eu vejo que eu consigo auxiliar mais. Deixa eu te perguntar uma coisa. Reforma Política no Brasil, o nome de um livro do José Serra, que é uma coletânea de artigo dele que tem 30 anos, na época da Folha. Deixa eu te perguntar uma coisa. Voto distrital, voto proporcional, distrital misto. Como é que tu te posiciona diante dessa questão que nunca mudou e que continua essa pasmaceira? Parece que nós estamos numa plutocracia que a gente só ouve falar em campanhas multimilionárias e aquela coisa do cara que representa uma camada, um segmento, uma região, a gente não consegue. A distância do eleitor parlamentar é gigante do modelo que a gente vive há mais de 100 anos. Eu vou responder 2 perguntas de uma vez só, porque elas se interligam, Tony. Bem, a primeira porque eu não estou disputando, não me coloco o meu nome no momento para disputar uma campanha eleitoral, né? Porque já existem políticos profissionais, né? O custo é muito grande de você enfrentar uma campanha. É um custo psicológico, é um custo familiar. Você tem que abrir mão de muita coisa para enfrentar uma campanha, né? E, por outro lado, a gente vive uma crise de representatividade no país. Justamente porque o sistema é organizado dessa maneira. Discute-se uma reforma política desde quando no nosso país? Desde sempre. Né? É a única reforma que não desde que acabou o Império. Uma das principais diretoras do FMI afirmou que o Brasil é um exemplo agora de organização das suas finanças a partir dessa reforma tributária, né, histórica que foi aprovada recentemente. E então eu acho que a reforma política, ela tinha que estar na crista da onda. Era a principal reforma, a mãe das outras, né? Exatamente, porque você vive uma crise de representatividade. Né? A gente ouvia a música do Herbert Viana falando, né, que Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou, são 300 picaretas com anel de doutor, mas não é só lá, de uma forma geral, os interesses políticos, para eles se moldarem aos interesses da população, eles precisam de um governante firme, que tenha apoio popular, mas que também saiba dialogar com a classe política. Porque ninguém governa sozinho. Ninguém governa sozinho. Está cada vez mais claro. E o Arthur Lira, ele, diferente dos outros presidentes do Congresso, da Câmara dos Deputados, ele soube usar o regimento muito a favor dele. Pupilo do Eduardo Cunha, né? Tu te lembra mas você vê a diferença assim, entre o governo Bolsonaro e o governo Lula, é a relação do Arthur Lira. O presidente Bolsonaro, ele estava de joelhos pro Arthur Lira. O Arthur Lira fazia o que bem entendia com ele. Né? Com o Lula, o Arthur Lira tenta impor também dessa maneira, mas a negociação é totalmente diferente. Da mesma maneira que o Lula já não trata o Arthur Lira como se fosse qualquer um presidente da Câmara. Os sinais públicos, eles são nítidos. Né? E recentemente já houve um sinal público com o Vescote do presidente Lula, com o Arthur Lira e outros líderes. Churrasco na Alvorada. Churrasco na Alvorada, assim, pacificando. Então, o Brasil é um país que tem 3 poderes, a gente vive uma democracia representativa. Com todos os problemas e com toda a crise de representatividade que a gente tem, por conta da maneira como o sistema é organizado, mas eu vejo que já houve avanços. Por exemplo, a questão da legenda, né?
Que você tinha um voto de legenda, que você votava num cara, o cara tinha mais votos, não se elegia e o cara que estava em último lugar, mas era o primeiro da lista do partido dele, entrava. Então isso era uma discrepância terrível entre a vontade popular e o resultado que tinha eleitoral. Então você já recebe já o voto direto. Talvez o voto no partido também seja um mecanismo importante, mas não adianta vir com fórmulas mirabolantes. Cada país sabe a dor e a delícia de ser o que é o seu sistema político. Então, esse sistema, com todos os problemas que tem, e as ameaças à democracia que a gente viu recentemente, que continuam, de certa forma, ainda estamos no rescaldo delas, dessas ameaças democráticas, elas são a prova de que o nosso sistema, com todos os problemas, ele ainda é eficiente, ele ainda é eficaz, e o povo ainda tem o direito de escolher seus governantes. Porque a gente passou o século XX por 2 ditaduras que tomaram conta de 1/3 dele. A gente viveu o Estado Novo e a gente viveu a ditadura militar de 64 até 85. Então a gente está falando aí de, porra, 36 anos. 36 anos, 1/3 do século XX. É 37, 45, mas é de 30, né? Mas irmão? se a gente for, Mascarou, quando começa ele foi solapando até 37, que aí ele rasgou a Constituição de vez. Mas olha, exato. Márcio, então eu acho, só para concluir esse raciocínio, Tony, é que a reforma política precisa ser discutida, mas ela não tem que ser discutida de cima para baixo. Porque no Brasil as reformas são feitas de cima para baixo. Mas fala em plebiscito? Não, eu acho que tem que haver um referendo, talvez, mas na escolha assim do sistema macro, se é parlamentarismo, porque a gente vive praticamente o parlamentarismo no Brasil. Eu votei parlamentarismo a gente vive no parlamentarismo assim, antigamente era um super presidencialismo. Semi-presidencialismo, a tese do Gilmar Mendes e do Michel Temer, né? Que eles estão lendo também os clássicos da ciência política, né? O Giovanni Sartori e tantos outros que falam a despeito dos modelos políticos. E me diz uma coisa, onde foi que começou o teu interesse pela política? Foi menino ainda na escola? Olha, em casa, bem interessante assim, na escola, né? A vida era muito espartana, né? Quando a gente era garoto, assim, na escola, o negócio era, assim, mais brabo, né? Tinha o pessoal falando, tem mimimi, não tem mimimi, Deus o livre, meu irmão. O negócio bullying! Era... Bullying, tu é doido, meu irmão, tu tinha que... Uma vez um amigo meu falou, né, eu sempre fui magro, eu não tô magro assim, mas eu sempre fui um cara magrinho e tal, né, não sei o quê. E, poxa, pra me safar com os grandões, eu tinha que falar, né? Eu não era o mais rico, eu não era o mais bonito, então eu tinha que arrumar uma forma de viver no meio de um monte de gente rica. Tava querendo beijar a menina. Com ideia, eu sempre fui um sortudo, costumo dizer assim, né? E aí eu acho que foi por isso que eu desenvolvi uma liderança. Eu lembro que tinha um coleguinha, assim, a gente estava na 5ª, 6ª série, né? Ele era muito afeminado, né? Ele era uma menina. Rapaz, cuidado aí. E assim, era amigo da escola e tinha os malinhos da sala, os malinos, que queriam bater, queriam fazer o bullying. Meu irmão, vamos fazer bullying do tamanho, meu irmão. Não vai bater no fulano não tem como se defender, assim, muito novo. Então, sempre tive essa noção que eu aprendi em casa, né, do espiritismo, né, do cristianismo, a família católica com pé dentro do espiritismo, livro de cabeceira, que eu vi em casa, vários romances, evangelhos segundo o espiritismo, exatamente, né, bem interessante. Então, o espiritismo, principalmente, que é uma religião assim que tenta aproximar a ciência de religião, filosofia de religião, ela me deu uma base muito forte, tanto para o entendimento da vida e quanto pelas letras. Eu também meu avô morava no Manuel Pinto da Silva. Meu avô, pai de pai, morava na Praça da Bandeira, bem na frente da Praça da Bandeira, na Padre Tíquio, e nós morávamos no Palácio do Rádio. Então nós vivíamos ali, que era o centro da cidade, né, comercial, cercado de bancas de revista. Tinha uma banca de revista no pé de casa do Palácio do Rádio. Eu, com 5 anos, eu lia todas as revistas. Herói da TV, Hulk, Capitão. Homem-Aranha sempre foi o meu favorito, porque é um super-herói real, universitário, não consegue pagar o aluguel, mora na casa da tia, caramba. Meu irmão, Homem-Aranha, era aquilo ali, entendeu? Bem real. Então, e os quadrinhos são escritos em português correto, português formal. Para além disso, eu li as seleções Reader's Digest. E depois eu passei a ler Veja, passei a ler Exame, fui crescendo lendo Playboy, lendo as entrevistas da Playboy, páginas amarelas da Veja, Isto É. Então, cara, também bacana que teus pais alimentavam essa tua curiosidade. Não, né? Ir pra banca de revista, os meninos adoravam também. Quando dava 4h30 da tarde, eu ia comprar o pão pros caras da banca, né? Que era um menino, uma menina lá que ficavam lá. E era essa troca, entendeu? Uma coisa assim, bem mesmo provinciana. Era o acesso que tinha na época, né? Porque era televisão, a gente só tinha TV aberta. Não tinha TV a cabo, não existia essas coisas, não tinha internet, nem tinha o rádio, a TV, né, e a banca de revista, que era... eu lembro que a mamãe tocava piano, então ela tinha toda a coleção dos grandes artistas clássicos
né, que vinha contando a história do artista, né? Mozart, Vida e obra. Vivaldi, vida e obra, entendeu? CDzinho. Os grandes. Aí, não, era um disco long play, eu já anos comprei, 80. Eu já comprei no 90. Isso da Caras, que vinha na Caras, eu tive toda né? a coleção. Tivesse toda a coleção. Eu tive das pinturas, depois teve Tenho ainda até hoje a das Pra pinturas. te ver como Tenho a até Pinacoteca hoje. de Caras. Tenho até pra hoje. gente ver a importância que a banca de revista tinha na formação cultural, na formação intelectual do indivíduo nesses anos. Então, 80, 90. Olha, e tanto a cara, as coisas de sociedade, frivolidade, quanto a Playboy, botar mulher pelada na capa, elas tinham que ter um plus para atrair as revistas de mulher nua, os grandes jornalistas como diretor de redação, grandes matérias compradas, entrevistas. E exatamente. a cara está entregando os CDs, a Pinacoteca. Eu tenho essas duas coleções. A de CD eu dei, mas a de pintura eu tenho até hoje. Fantástico. Muito legal. Tony, muito legal mesmo. Márcio, me diz uma coisa. Até hoje eu tenho uma cachorra, depois que eu tive Covid eu comprei uma cachorra e eu costumo andar com ela pela Praça da República. Não tem lugar melhor em Belém, cara. Cara, eu acho fantástico. Essa parte, né? Eu tenho uma aura, eu tenho uma atmosfera. Eu amo Belepoque. É igual quando eu entro na banca do Alvino, quando eu entro na presidência corredor de árvores, túnel né? de mangueiras, aí olha o marco lá dos A fundação lá na frente agora, trabalha sim, na frente. Sim, onde era o Bamerinos. De HSBC. Prime, HSBC Prime. Aí, pô, bicho, eu ando aí, vejo aquele Teatro da Paz, aquela obra monumental, aí fico contemplando. Cara, eu sou muito passageiro, é muito gostoso. Eu também, eu adoro. Né? Meu pai mora lá, na Presidente Vargas até hoje. Fico né? triste pelo Olímpia, que agora tem um tapume lá, mas vai acabar sendo mais do mesmo. Pelo visto, vão fazer uma maquiagem e não vão dar vida cultural, não vai ter uma atmosfera de cotidiano, de rotina. Sim. Aí o que mais me toca é que do lado tu tens duas corporações das maiores do Brasil, que são o Bradesco. O Bradesco, eu nem falo do Baza, porque esse é uma vergonha. Eu nem falo, até escrevi sobre isso já no site. Mas tu tem o Bradesco e tu tem as americanas que estão no olho do furacão. Sim. Que era o momento de tu chegar junto, olha só, a imagem de vocês está mal sujeira. Porra, bora melhorar, né? Aqui no Pará, porra, adota o Olímpia, gente. É do lado, esses caras jorram dinheiro, sobra dinheiro. Bradesco e o Olímpia se acabando porque ninguém abraça. A COP tem um gancho aí. Nosso centro histórico, de uma forma geral, né? Assim, por todos os governantes. Né? Você vai aqui em São Luís, que tem a antiga São Luís. Exemplo. Nossa, fantástico. Os azulejos, os prédios mantidos. Eu fui em Recife. Recife são os dois. Recentemente, eles pegaram a parte do centro histórico, né? Que seria a nossa João Alfredo. Eu fui lá, eu visitei lá o Polo de Tecnologia. Fantástico, meu. Um prédio lindo, que todo aproveitado o espaço. E agora o governo federal, o Lula anunciou a utilização dos prédios públicos para fins sociais. Isso aí que se sair do papel, palmas para eles. Márcio, me diz uma coisa. Te fez aqui um pequeno panorama aí, com a tua eloquência aí, tu já deixaste claro aí muita coisa da tua formação desde jovem, e eu quero chegar agora no atual. Tu já tá há 5 anos e pouquinho como diretor da FAPESPA, né? Sim. Fala um pouco da FAPESP e do teu trabalho lá pra gente. Rapaz, olha, no início do governo, logo bem no início do governo, 2019, quando nos assumimos, o governador pediu para fazer um cálculo, né, sobre a produtividade dos órgãos. E a FAPESPA, até aquele momento, ela não conseguia sequer fazer a sua execução orçamentária, ela devolvia os recursos, não conseguia executar, não conseguia fazer as finalidades para a qual existe a fundação. E foi cogitado a extinção da fundação, da FAPESPA. É quando entra o professor Maneschi, a convite do governador, o governador convidou ele para ser secretário de Ciência e Tecnologia, né? E o professor Maneschi falou assim, olha, a FAPESPA ela é um órgão fundamental. Eu vou colocar pessoas lá que entendem do riscado, que entendem de pesquisa. Então, para você ter ideia, passado o primeiro ano de governo, né, e aí a gente deve tirar o chapéu para a gestão do Carlos Maneschi, do ex-reitor da universidade, nosso amigo professor Maneschi, né, que teve uma gestão brilhante. A gente pega um orçamento que era cerca de 17 milhões na SECTET, e o da FAPESP era 34 milhões, o da SECTET, com o movimento que ele fez na Assembleia Legislativa, e a gente deve também sua liderança do deputado Chicão, que hoje é o presidente da casa, mas era o líder do governo, no início do governo, com outros deputados, para que a CEFEM, que é a contribuição sobre a produção mineral, que é praticamente esse recurso é dividido entre Pará e Minas Gerais, que 20% dela fosse destinado exclusivamente à ciência e tecnologia. Então a gente sai de um orçamento que estava em 14 milhões e a gente aumenta isso 8 vezes.
de forma gigantesca, para 100 milhões de reais. E o da FAPESPA foi dos 34 para 78 milhões de reais. Foi na época que o governo Bolsonaro sucateou a CAPES e o CNPq, em que as bolsas minguaram e a FAPESPA, o governador Helder, com o professor Manesch, salvaram a pesquisa no Estado. Né? Não só as instituições públicas estaduais, como a UEPA, mas também a UFRA, mas também a Universidade Federal do Pará e tantas outras instituições. Né? A FAPESPA hoje ela cumpre a sua função de fomento. Só que cada unidade da federação ela tem uma FAP, que é uma Fundação de Amparo a Estudos e Pesquisa, a FAPESPA, em São Paulo a FAPESP, em Pernambuco FAPESP, e assim por diante. Né? Cada unidade, e o Distrito Federal tem uma. Só que existia um órgão aqui no estado do Pará chamado IDESP, que era o tipo IBGE do Pará, o órgão responsável por produzir dados, por produzir informações. A frente do Colégio de Nazaré, onde é o escritório da ONU. Exatamente, agora foi cedido para ser o escritório da ONU. Né? E aí, o governador Miguel Gabriel acabou com o IDESP. A governadora Ana Júlia recriou o IDESP e fez nascer a FAPESPA. O governador Jatene acabou novamente com o IDESP. E em 2015, né, já tem houve uma mudança na lei da FAPESPA. E as 3 diretorias que sobraram do IDESP foram incorporadas à FAPESPA. Hoje eu sou, desde o início do governo, diretor de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas e Análise Conjuntural. É como se eu fosse o presidente do antigo IDESP dentro da FAPESPA. Eu sou o homem dos números do governo, por assim dizer, vulgarmente falando, né? De forma carinhosa, melhor dizendo. Né? Porque o nosso principal consumidor é a Secretaria de Planejamento e Administração, que é de onde saem os comandos para as políticas públicas que vêm do governador. Então, a gente pode hoje afirmar com segurança que a FAPESPA ela investe em bioeconomia, ela apoia a pesquisa das mais diferentes matizes, das mais diferentes instituições. O professor Manesch e a nossa procuradora, então, a Nájila, e agora ela voltou para a FAPESPA, que é da PGE, a Nájila Sawaia, né, junto conosco construímos todo um aparato legal, mudando a lei da FAPESPA, para que isso facilitasse os aportes de fomento para as instituições de ciência e tecnologia. Lembrando que todas as universidades são instituições de ciência e tecnologia. Então, o fomento o que é? A universidade apresenta para a fundação: olha, eu estou precisando de laboratório, estou precisando de bolsa, eu estou precisando de insumo para o meu laboratório, e a fundação avalia a partir de consultores ad hoc. E aí, olha, válido, nosso projeto é importante, é relevante, aí vai e banca. Isso é uma coisa que a FAPESP fomenta, que as outras FAPs fazem. Só que, além disso, a gente faz pesquisa. Aí que nasce a diferença na nossa gestão, vamos dizer assim, que é marcante em relação ao que era feito antes. Né? Nós publicamos diversos boletins, que são estudos anuais sobre um setor, ou uma nota técnica, que é um segmento naquele setor. Por exemplo, temos o boletim agropecuário, que trata de como é que se comportou naquele ano todo o setor agropecuário. E nós temos também a nota técnica do açaí e a nota técnica do cacau, que são 2 culturas muito importantes, né? Muito relevantes. O estudo macro, geral e tem os mais específicos conforme a relevância. Mas a gente tem o boletim da segurança pública, a gente tem o boletim do turismo, a gente tem o boletim da assistência social, a gente tem o mapa da exclusão e uma série de estudos. É a mesma equipe que faz, se dedica, se debruça para isso? Exatamente, porque a gente tem uma diretoria de estatística, né, que produz os dados lá, né? A gente tem uma diretoria de estudos ambientais e a socioeconômica, que é a minha. E aí, juntando essas 3 diretorias, a gente vai produzindo o setor de estudos da FAPESPA, né? Que tu consideras, assim, que de todos esses filhos aí, que eu tenho certeza que todos tu tem um carinho especial, mas qual seria a menina dos teus olhos até agora? Olha, são 2. Do que tu já fizeste? Isso, são dois. Um foi uma promessa de governo, né? Que o governador havia se comprometido, e ele é um municipalista, o Helder é um municipalista, né? Ele disse e diz, e isso não é retórica de palanque não, Tony, que os investimentos tem que ser feito nos municípios conforme a vocação dos municípios. Fecha a cortina. Mas qual é a vocação dos municípios? Então, nós estamos na 3ª versão já de uma invenção minha, chamada PEV, que é uma experiência que eu trago da minha consultoria política, do que eu já fiz em diversos municípios, para dentro do Estado, para a gente fazer para o Estado todo. Porque eu já estou lá. E o que é a PEV? É o apelido que eu dei para perfil econômico vocacional dos municípios paraenses. Então, eu tenho, e o governo do estado pode falar e bater no peito disso aí, que nós temos uma radiografia econômica de cada cidade do estado do Pará. Vocês já se debruçaram sobre todas as regiões, todos os municípios? Está no site, está no ar já.
Tá no ar já. Esses estudos contêm o quê? Perfil? A gente vai pro população. Não, você começa assim a brincadeira, né? Que a gente é acostumado a ver os estudos, uns calhamaços, grossos, né? Com um negócio muito seco. Então eu resolvi inovar. Como é que eu faço? Em vez daquele estudo seco, eu mando fazer uma pesquisa. Depois de fazer a pesquisa, eu peço para fazer uma apresentação dos principais indicadores que foram levantados. E eu transformo isso numa revista eletrônica. Quer dizer, já foi levantado dados, já foi feita análise dos dados, já foi feita a apresentação dos dados, e eu transformo isso numa revista eletrônica. Essa revista eletrônica repousa num site, aí você abre, aí você vai pegar assim, Afuá. O que tem lá no Afuá, né? Ah, lá no Marajó. Ah, tá todo mundo falando de Marajó. Vocês atualizam, agora. dão um F5, fazem... Não. Porque, imagine, é um estudo muito robusto. Nós estamos falando de dezenas de indicadores econômicos. Estou falando de PIB, eu estou falando de imposto. Renda per capita. Tamanho da população, tamanho do município, gasto de energia elétrica industrial, repasse de ICMS verde, IDH. Arrecadação. O IDH é a soma de alguns indicadores desses. Frota de veículos... É uma lupa mesmo. É uma lupa. Economia. Quais quinais foram abertos na cidade? Qual é a massa de emprego formal, meu amigo? É uma lupa. E o outro seria qual? Aí o outro, esse a gente ainda não lançou, é inédito, já está pronto. E a gente está só resolvendo uma questão da programação, porque os arquivos são muito pesados. Que é outra invenção minha a partir de uma experiência que eu tenho, que eu faço parte da rede ODS Brasil. Né, que a minha amiga Patrícia, inclusive uma pessoa muito competente, né, que colocou Barcarena como uma das cidades mais alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Brasil. E ela me convidou logo no início do governo, né, eu também convidei ela para vir para a FAPESP, acabou que ela foi para outro órgão e agora ela está, não sei se em São Paulo ou trabalhando na ONU diretamente. Que eu peguei as cidades paraenses, todas as 144, e peguei uma metodologia, que é uma metodologia da ONU e do IPEA, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas do Ministério do Planejamento. Então eles moldaram a metodologia com uma série de indicadores para poder tentar alinhar as cidades quanto aos ODS, onde a cidade está e onde ela tem que chegar até 2030. Então eu peguei isso e adequei para o bioma amazônico. Eu e o economista Marcelo Santos Chaves. O Marcelo Chaves trabalha comigo, é coordenador lá na FAPESP, é servidor da casa, concursado. E eu diria que é um dos maiores economistas do estado do Pará hoje. Ele não gosta de holofotes, né? Depois eu quero até o corte desse pedaço aqui que eu vou mostrar para ele, que eu disse, olha, prazer. Vou falar de ti. É jovem? Não, ele tá no doutorado, já tem uns 30 e poucos anos. É jovem na nossa frente, né? Na nossa frente ele é jovem ainda, é um garotão. E é um cara muito compromissado, né? Tem a memória dos trabalhos da FAPESP, da diretoria, e também é um cara inovador. Aí eu trago as inovações, converso com ele, com a nossa equipe, e nós conseguimos moldar isso em metodologias. Então, esse do ODS, ele é 3 vezes o tamanho da PEV, meu amigo. Então, são indicadores de mortalidade materna, infantil, indicadores de educação, indicadores de saúde, indicadores de infraestrutura. Vocês vão apresentar quando? Olha, nós estamos programando agora para primeira quinzena de março. E você já está convidado, vou mandar o convite para você ir lá ver ao vivo lá a plataforma. Lá aí na você Presidente abre. Vargas? Sim, lá na Presidente Vargas, onde funciona Presidente Vargas 670, aberto ao público, e também acesse o site da FAPESP, né? Bota no Google, escreve FAPESP, vai aparecer o site lá. Internamente, quando vocês estão presidentes, né? Sim, professor Marcel Botelho, que deu continuidade ao trabalho do professor Maneschi, e é por isso que a FAPESP continua voando alto, pela gestão do professor Marcel também, né? Que deu a continuar, exatamente. Foi reitor da UFRA, né? Reitor da UFRA, tem muita experiência também, administrativa, de gestão. Aí quando você faz um evento desse interno, aí quando ele vai apresentar para o governador, ele leva primeiro para o governador ou para a CEPLAN? Porque falaste que a CEPLAN a CEPLAD. CEPLAD. Porque a antiga CEPLAN, exatamente, juntou as duas, a CEPLAD. Ele entrega para o governador ou entrega para o secretário de planejamento? Não, a gente tem um lançamento independente, né? A gente vai lançar, mas a gente consulta primeiro a comunicação do governo, né? Porque a gente vai apresentar um estudo com uma plataforma oficial. E aí, no caso desse estudo específico, perguntar se é a mina dos olhos, a nossa mina dos olhos por quê? Porque é o estudo mais atualizado do Brasil e é o único do planeta alinhamento de ODS na Amazônia, do mundo todo. Então é uma coisa realmente, e é muito robusto.
Então a gente E seleciona ele por casa região. com o PEV, né? Exatamente. Aí você junta a PEV e junta o monitor ODS, que o nome é monitor ODS, né? E aí você começa a moldar uma bússola para destinar decisões voltadas para investimentos privados, assim como decisões de políticas públicas. Porque muitas das vezes os investimentos e as políticas públicas, elas vêm de uma vontade, elas vêm de uma opinião, elas vêm de uma indignação, elas vêm de um sonho. É diferente quando você qualifica o debate com números, muito voluntarismo, né? Não, porque eu acho que é necessário, a pessoa acha, Sim, entendeu? muito voluntarismo, né? E Márcio, me acho, diz uma mas coisa, não é outro assim dia eu vi o quando governador indignado com a Norte Energia, que deu calote lá em Altamira, na usina da Paz. Como é que isso ainda acontece, velho? Um negócio desse tamanho, um consórcio de uma hidrelétrica, um negócio de bilhões, os caras fazem uma maquiagem, enganam o governo do estado e depois vão lá e retiram tudo. Como é que isso ainda acontece, cara? Acho que a grande diferença desse episódio, Tony, é que pela primeira vez a gente viu um governador bater na mesa. Não, mas Olha, vem cá, dá um calote. Chamou de caloteiro, vigarista. Vigarista e caloteiro. Porque é isso mesmo, se você olhar o volume de recursos, se você olhar a margem mas de é lucro... muito atrevimento, como é que isso ainda um acontece? absurdo, não, mas aí... É um faroeste, né? Mas o acho que governador se vestiu as arrependeram, calças, vestiu as calças, se arrependeram, e com certeza o abalo vai ser na Bolsa de Valores, e vão ter agora que a emenda tem que ser melhor que o soneto, porque foi horroroso. A Usina da Paz virou uma vitrine, né? Esse governo tem uma vitrine, é a Usina da Paz. Aí né? sim, né? Teve uma entrevista que eu dei recentemente, que eu disse que o governador de Barbalho será o primeiro presidente da República Amazônica da história do Brasil, da história da nossa República, né? Mas eu explico por quê. Uma das coisas que eu falo é por causa das usinas da paz. Se a gente for ver, o governador Helder, ele tem ido para fóruns do MDB nacional, né? Como estrela nacional do partido, de um vulto nacional. Falar para gestores, para prefeitos, para parlamentares, para governadores, para candidatos, o que são as usinas da paz. Porque o ACM Neto veio aqui atrás da CID, né? E tantos outros, né? E isso se deve justamente porque como é que você tem combatido a violência no estado do Pará? Você não tem só equipado a polícia, que é importante, melhorado o salário, seja dos praças, seja dos oficiais, né? Você dado infraestrutura, melhores equipamentos, viaturas, armamentos, coletes de proteção, enfim. Você não vai enfrentar com flores os bandidos, né? Com um buquê de flor, tem que enfrentar com arma e inteligência também, que a polícia tem agido muito com a inteligência, e os parabéns para o secretário Alami aí, que tem feito um grande trabalho. E outra coisa, essa usina foi uma inspiração no caso lá de Medellín, né? Não, exatamente, começou lá em Medellín, porque era o Pablo Escobar. Sim. Então derrubava avião, Pablo Escobar, explodia avião, pô. Cara, violência extrema mesmo, né? O tráfico de drogas e tal, o controle. O terrorista do Ira explodiu o avião pra matar. Não era pra explodir o avião, era pra matar o candidato favorito presidencial. A presidência, exatamente. Que queria extraditar ele. Mano. Exatamente, pra te ver o nível que era. Então começou essa experiência passa por uma valorização do local. Eu lembro que quando a gente foi... E oportunização, né? De política. A Sectet foi a primeira saúde, secretaria... educação, cultura. Mas acho que foi um dos primeiros secretários que mais atuou... quando era secretário de Ciência e Tecnologia, nas usinas da paz, né, quando estavam nascendo ainda, porque as primeiras experiências eram dentro das escolas. Né, lembra que a gente foi na cabanagem uma vez? E as crianças não podiam fazer educação física, porque a quadra era dominada pelos traficantes, que eles ficavam usando droga e vendendo droga dentro da quadra. Meu Deus, a ausência do Estado. Aí chega a polícia, meu irmão, ajeita, os caras já se assustam, espanta os traficantes, começa a fazer curso de capacitação, começa a levar livro pra biblioteca, começa a praticar esporte na quadra. 3 meses depois, o próprio traficante não tá mais deixando o moleque pichar a porta da escola. E aí você vai, e levando em consideração a experiência de Medellín e a experiência do Recife também, que estão os compás lá, né, que é o Murilo Cavalcante, que é outro grande cérebro, né? E não podemos esquecer também do Ricardo Balestreri, que foi o que iniciou o trabalho, né? E a continuidade que o Igor Normando tem dado, deputado, se licenciou do cargo de deputado, de parlamentar, para assumir a secretaria e ficar à frente do projeto da Usina da Paz também, que é a Secretaria de Cidadania. E você leva um equipamento de primeira para dentro da periferia do bairro mais violento da cidade mesmo. Não, e outra Isso é muito diferente, Tony. Eu falei, piscina, biblioteca, quadra, esporte. Tem uma marca. E o Helder está dizendo como é que os caras vão reduzir a violência. Olha, é assim. Outra coisa. Equipando, mas levando política pública. Da robótica ao futebol, que a nossa raiz é a bola, e o futuro é a ciência e tecnologia. Não existe, é o cara novo, é o cara. Não existe nação que tenha se desenvolvido longe da ciência e tecnologia e da educação.
população. Não existe. Exatamente. Dos tigres asiáticos, das grandes potências que não existe. E, Márcio, me diz uma coisa. Tu falaste aí no deputado, do secretário Igor Normando, eleições 2024, vai até o ano. Como é que tu vê Belém hoje? O Edmilson tá vivo? Vivíssimo, não há dúvida nenhuma, né? Eu dei uma entrevista no Jornal Diário do Pará em dezembro, no início de dezembro, né? E eu recebi algumas... Sempre tinha criticado, né? Jogo, mano. Se você não quer ser criticado, não faz nada. Não, Fica na sua, não faz nada que Jesus vai falar. Cristo foi subestimado. Botar a carinha pra fora, vão querer te bater, mas é assim mesmo. Jesus Cristo foi andando pelo deserto, pelas vizinhanças, porque o povo dele não acredita. Ora. Santo de casa não faz milagre, irmão. Tô na casca do alho, então tô aqui pra isso. Por isso que a universidade investiu em mim, o ensino público de qualidade, O Edmilson tá vivo por causa do Helder e do Lula. Não, eu olho assim, né? Primeiro a gente tem que olhar friamente, como cientista político, né? Se você for pegar os últimos prefeitos de Belém que disputaram a reeleição, se reelegeram. Com bastante desgastado. E se você for ver, depois do primeiro mandato, ele está ultra desgastado. Porque é um novo governo. A arrecadação, né? os problemas só aumentam. Veio criticando o governo anterior, mas quando chegou lá na hora teve dificuldade de conseguir implementar as mudanças necessárias, né? Porque leva tempo. E Belém é uma cidade muito grande que está crescendo a um ritmo cavalar, enorme, vai crescer mais com a COP ainda, e a arrecadação na cidade é totalmente menor do que as demandas de políticas públicas que existem. E hoje o prefeito de Belém é o Helder Barbalho. É o Helder. Né? Agora, o Edmilson, ele passou a atuar novamente neste ano, que é um ano eleitoral, porque tem uma rejeição grande, mas dizem nos bastidores que há um acordo para o presidente Lula, com o presidente Lula, para apoiar o Edmilson. Sim. Então, se o presidente aqui Lula abençoar, né? Aí tem o Boulos lá, pessoal. Lula pegando porrada porque o Edmilson aqui. Tá aqui usando o governo do Edmilson para bater nele lá em São Paulo, né? Mas o Edmilson já começou a fazer uma política que ela é muito importante para a eleição de um prefeito na cidade. Que foi um estratagema utilizado pelo Zenaldo Coutinho, foi um estratagema utilizado pelo Dulciomar Costa, né? E é muito utilizado no interior também. Por quê? Porque a população é muito carente. E quando você vive sem saneamento, você sai para o trabalho, você sai para a escola, você sai para o seu serviço, você sai até para namorar, todo limpinho de casa, a rua enche, você se molha todo, ou faz aquela lama que você fica com aquela estiva alaranjada no teu calçado, né? Isso é uma falta de dignidade, o cidadão sente vergonha. Então, quando você leva asfalto, você leva saneamento, você leva esgoto, começar a esgotar, né, o sistema de efluente da cidade, você começa a levar dignidade para as pessoas. E o eleitor, ele faz um cálculo muito matemático. Tá, pode fazer a promessa que for. Publicitário, né, meu irmão? Promessa que for, sim, eu quero saber quem é que vai resolver o problema aqui da minha rua. Eu quero saber quem é que se a minha rua vai continuar a virar um rio, se a minha rua vai ser saneada, se vai chegar o asfalto, se vai chegar a iluminação. Então, é isso. O jogo vai ser bem desse jeito. E como o Edmilson está muito rejeitado, como não é diferente de Dulciomar e de Zenaldo no passado, né, muitos se acham que podem ser o prefeito de Belém. Diversas candidaturas estão surgindo aí. E quanto mais candidatura vier, melhor para quem está sentado na gestão. Porque tem segundo turno. Isso. Porque se não tivesse, era o contrário, né? Fragmentava mais. Na verdade, até só com o primeiro turno também, quanto mais candidatura, tô falando besteira, isso, é melhor para quem está sentado. Tem a máquina. E teve uma reunião agora, recente, ontem, que o PT levou 700 militantes para dentro da plenária, lideranças das mais diversas matizes petistas, e o vice-presidente nacional do partido, que é o ex-deputado federal Zé Geraldo, aqui pelo Pará, ele, o vice-presidente nacional, anunciou o apoio para o Edmilson. Isso é um sinal claro. E o Edmilson estava com uma camisa azul royal, que é o símbolo do MDB, que foi mais interessante isso aí, né? Então o PT já, pelo menos localmente, já bateu o martelo de apoio à reeleição de Edmilson Rodrigues. Se o Lula quiser, aí o governo federal vai dar um grande apoio, com certeza, né? E isso passa, obviamente, pelo apoio não do governador Helder, porque o principal cabo eleitoral desta eleição, seja em Belém e seja nos outros 143 municípios do estado do Pará, é o governador Helder Barbalho, porque ele é uma unanimidade. Ele tem 70% de aprovação, de ótimo e bom, né? Imagine, foi o governador... Agora, o primeiro mais na eleição foi o mais votado, proporcionalmente. Não, no Brasil, primeiro turno... No Brasil inteiro. 70% dos votos. Né? Aliás, teve um opositor, o Zequiria Marinho foi candidato em 2022. Né? Porque, meu irmão, eu
não lembro nem de oposição, meu irmão. Zequinha quem? Olha, e vem cá, essa vaga do Éder Mauro, 2026, do Zequinha hoje? Não sei. O Éder Mauro que tá de olho nessa vaga, que não quer nem prefeitura, quer essa vaga aí pra ir gritar lá no Senado. E, Márcio, me diz Eu já ouvi falar também que ele vai lançar o Rogério, alguma tá lendo coisa muito assim. Dutra. Me diz uma coisa, Beto Faro se deu mal aí com esses 700, né? Me diz uma coisa, e o governador, o MDB vai ter candidato? Olha, tem tudo pra ter, né? Tem tudo pra ter. Existe uma costura também. Mas vai ter cristianização? Não, existe uma. O governador tem muita moral, Tony. Moral política mesmo, né? Você pode perceber na movimentação. Na inauguração das obras do governo do estado, em Belém, quem está à frente, quem é? É a vice-governadora Hanna. Tu acha que ela pode ser candidata? Quando o Helder coloca a vice-governadora Hanna à frente das inaugurações, toda a classe política entorrage do próprio MDB e dos apoiadores do governador, da nossa base de apoio, ela diz, não, a Hanna, tudo bem, beleza, se for a Hanna, o pessoal vai marchar com ela. Mas a Hanna, então, tu acha que tem chance de ser candidata a prefeita? Tem, com certeza, chance tem, porque vai dar um cavalo de pau ao governador? Lançou ela governadora um tempo desse na inauguração daquela Naninha? Chance existe, porque nem começou ainda. Tá, mas e aí, se for a Hanna contra o Edmilson, e aí? Não, mas aí eu não sei, olha. Porque aí isso depende do presidente Lula também, entendeu? Porque tá perto de resolver essas questões, né? As datas estão chegando, tá as no limite convenções. de dizer compatibilização, daqui a pouco não vai mais ter notinha. Verdade. Eu quero saber quem vai, porque o governador tem uma coisa, né? A família dele é proprietária do Diário do Pará e ele não privilegia o Diário do Pará assim, ostensivamente pra furar as coisas. Ao contrário. Ele bota na rede social dele e horizontaliza, né? Ao contrário, assim, né, que eu também sou comentarista do Diário, né, da Band, da RBA aqui nas eleições, muito honrosamente, né, por merecimento. Tem me convidado, né, assim como outras emissoras também, mas eu tenho um carinho especial porque a gente faz a apuração ao vivo lá, né, e eu posso dizer o seguinte, já tentei várias vezes, tentei entrevistar o governador, sentar com o cientista político, bora trazer ele aqui, não sei o quê. Dá, meu irmão. Vai lá na rede social ele e realmente então vai quer lá dizer, será que vem pelo X o anúncio de quem ele vai apoiar para prefeito? O antigo Twitter. Brilhante. É um nome forte, né? Já foi candidato outras vezes, né? E a gente tem o Igor Normando, que está fazendo um trabalho excelente. Né? O Zeca Pirão é outro que está. Úrsula Vidal. Também, foi bem votada há 2 campanhas atrás. Então o MDB vai ter candidato, né? Olha, mesmo assim, eu não sei te dizer. O vice do Edmilson, eu acho que existe, aí pode ser vice, vir juntos já desde o início? É isso que eu ia dizer. Existe uma costura para que o presidente da Câmara dos Vereadores, deputado John Wayne, né, amigo querido também, outra pessoa muito compromissada, que tem uma lealdade política muito grande dentro do partido, né, porque sempre foi do partido. Tu tá filiado a algum partido? Não, eu não estou filiado porque senão a pessoa vai dizer, porque tá falando isso porque tu é dali, tu é da Culá e tal. Eu tento nesse momento, mas eu entraria num partido, se fosse o MDB, mas para criar um segmento dentro do partido. O John Wayne seria o vice do Edmilson, é isso? A costura é essa, já tem aí uma costura antiga sobre isso, que foi um pouco contaminada por conta das pesquisas, né, rejeição e tal, mas a gente sabe que a política não é assim que se decide, né? Pedir pro professor Márcio voltar aqui do período eleitoral, excepcionalmente. Isso é uma honra. Pedir a licença aí pra direção do grupo RBA, Mauro Neto Dol, quando vamos compartilhar o professor Márcio, olha aí. Vamos lá, então peraí. COP 30. Esse foi o gol, né? Eu acho que a COP... Gol de bicicleta do Helder. Não, eu acho o seguinte, que o governo dele adquiriu uma vitrine com as usinas e a COP foi uma coisa assim que... um presente para Belém que fazia 50 anos, sei lá, quando Belém teve um negócio desse vulto, talvez não tenha tido. Marcou a presença, o governo dele como prefeito, como governador sendo o prefeito de Belém, né? O que tu acha que, fora o Parque da Cidade, fora o Porto Futuro 2, quais os legados maiores, fora esses 2 equipamentos, que tu acha que podem florescer daí da COP, a partir de... Sobretudo, tu que é um cara que estuda os ODS, quais os grandes legados que tu imagina com esse evento dessa magnitude? Eu colocaria mais uma, né, que o ministro Jader Filho recentemente apresentou um projeto, né, de reurbanização ali da Doca de Souza Franco, né, fechando parte dos canais, tirando ali um parque mesmo também, vai ser um complexo ali, né. Essas obras já estão em andamento, são obras do governo do estado, que dependem também do governo federal, principalmente lá, a segunda parte do Porto Futuro, porque depende de uma concessão, CDP. Mas os galpões já estão desarmados, se você passar, né, eu costumo navegar, né, eu tenho um visto que é ir para a água,
E eu sempre vejo a cidade do lado de lá para cá, né? E já está sendo feita essa obra, né? Assim como o Parque da Cidade, né? Já está um canteiro de obras lá. Mas eu acho que é um legado maior, sabe, Tony? Não somente Não, falei dos equipamentos emblemáticos, mas eu acho que vem muito mais coisa por aí. Por quê? Porque Belém é uma cidade de demandas políticas de décadas. A gente vê o sistema de saneamento com tubulações de esgoto de cerâmica, quebrando o tempo todo, e a Cosampa fez um grande trabalho aí desde 2019, substituindo por outros tipos de tubulação que são super modernas, são de borracha, aguentam altas temperaturas, entendeu? Então é uma coisa bem mais moderna. Então Belém precisa superar essas demandas. A gente vê a Mundurucus alagando até hoje, gostando do Cacela. Pelo amor de Deus, a Pariquisa ali. Isso aí é a herança das subbacias. Secular. As subbacias da Estrada Nova que não ajeitam. Que não ajeitam, exatamente. Que falta fazer a macrodrenagem, como foi feita. Tudo remendo, tudo remendo. Como foi feita lá pro lado da... Tinga, Una. Isso, exatamente. E também ali aquela igreja que tem a novena na terça-feira, Arthur Bernardes. Sim. Ali pelo Arthur Bernardes, né? Barreiro. Canal do Barreiro lá, que tem as comportas para abrir, que isso que é macrodrenagem, né? Que é um projeto do Jader Barbalho, quando então governador do estado do Pará, né? Que é você urbanizar as baixadas da cidade, né? Então, a Copa é tipo uma Copa do Mundo, vamos comparar assim, Copa com Copa, até o nome é parecido, né? Dá para fazer um trocadilho aí, legal. Isso, porque a Copa... ela não é só o jogo de futebol, ela é o turismo, ela é a urbanização, os serviços, ela é o aquecimento da economia, obras infraestruturantes dentro da cidade, que vai deixar o legado muito mais do que aquele estádio, né? Que foram as obras que foram para os estádios não se pagam, ainda mais em Manaus, Arena das Dunas, só não, isso aí tem que fazer um negócio privado aí, tem que fazer um negócio privado lá, como tem feito, parece que no Corinthians já deu certo, né? Na Arena Corinthians parece que tá pago o Itaquerão. Então, deixa um legado na cidade. A Copa é a mesma coisa. Então, vão vir comitivas do mundo inteiro para cá. O governador, ele já zerou ICMS para quem vai construir hotel e para comprar insumos, né, para essa construção. Então, incentivo para que a gente crie os leitos. Ele falou numa reunião que nós tivemos em junho do ano passado com todo o primeiro e segundo escalão do governo lá no hangar. Né, uma reunião lá que ele falou da COP e que as pessoas tinham que saber o que era a COP, nós do governo, se familiarizar com o COP, porque o legado vai ser gigantesco. A vice-governadora Hanna é a coordenadora do grupo de trabalho da COP. O governo do estado está construindo um prédio lá no prédio do governo, na Almirante Barroso, com o Dr. Freitas, que vai ser o prédio, que vai ser o centro dirigente da COP. Né, com servidores, com uma série de profissionais colocados a serviço disso. Né. O Sebrae está tendo um papel importante também. Né, tem participado direto lá o superintendente o Rubens Magno, né, faz parte desse grupo, né, junto com a governadora, liderado pela vice-governadora Hanna, e que está trazendo muitos investimentos para cá, meu amigo. Eu presto consultoria para diversos escritórios, né, grandes escritórios de advocacia, grandes empresas, né, presto consultoria. Aí, recentemente, né, com esse negócio da Copa, me perguntaram, mas um dia para a gente investir dinheiro. A primeira coisa que eu faria, se tem dinheiro, investe no hotel. Hotel com certeza vai dar grande retorno. E Belém, o legado não é só essa infraestrutural, mas Belém é a metrópole da Amazônia. Nada mais justo do que a COP da Amazônia ser na metrópole da Amazônia. Nada mais justo que haja diversos eventos que mantenham essa super infraestrutura que vai chegar na cidade. Portanto, o que está em disputa para 2024, muito mais do que governar uma Belém que tem poucos recursos e muitas demandas políticas e é cheio de problemas. O ex-prefeito do Selmar Costa até brincava, dizendo que ele se arrependia de ter saído do Senado Federal, daquele clubinho, né, de 81 privilegiados, né, onde passam muitos recursos, dos recursos que são destinados às obras públicas no país, para ter vindo administrar Belém, que era muito problema que ele tinha, né? Dizia, né? Inclusive está numa situação de saúde delicada até hoje o do Selmar Costa, o ex-prefeito, né? Então, esse legado vai ser um legado de eventos também. A gente pode ver que desde o anúncio da COP, e isso foi a articulação do governador Helder, o presidente Lula não estava nem tinha assumido o cargo no final do ano retrasado da eleição, e o Helder, foi a convite do Helder que ele foi participar, né, daquela COP no Egito. Então, isso quer dizer que o governador tem muito prestígio. Ele foi reeleito presidente do consórcio de governadores da Amazônia. Ele tem trazido a agenda ambiental para as luzes da ribalta no país. A gente não vê outra figura
política dentro do MDB, e isso eu estou falando da Simone Tebet, que foi candidata à presidência da República, né, que teve uma exposição gigantesca na mídia. Mas se você for ver nas grandes redes de televisão, CNN, Globo News, o Helder recorrentemente está lá. Não, sem nenhum demérito pro governador, mas a COP é o cartão de visita, né? Porque tá no momento, a pauta. O ex-presidente fez o favor de tratar o país, que é um colosso em matéria metal, enfim, é indesculpável, imperdoável, mas ele paga pelos erros gravíssimos que cometeu. Bem feito. Agora tem um detalhe aí, Márcio. Eu te perguntei a questão de como que tu enxerga essa coisa o legado da COP para além dos equipamentos, a questão, por exemplo, de mudança em legislação, a questão da sustentabilidade, a questão da mentalidade, o legado entrando nas mentes mesmo das pessoas. É preciso entender que da COP, antes da COP, depois da COP, que exista que a cidade se integre como um todo, holisticamente, no sentido de defender essa agenda da ONU até 2030 e de que haja, a pergunta tem alguma chance de legislar em favor dessa questão da sustentabilidade? Tem, olha, eu realmente estou tentando uma tratativa já com o Tribunal de Contas do Estado e com o Tribunal Regional Eleitoral, que é comandado pelo desembargador Leonan. Que é Manuel de trás para frente. Eu não tinha pensado nisso. Se for com M no final, que é o caso dele, é Manuel de trás para frente. E a tratativa diz respeito a gente recomendar para que todos os candidatos a prefeito, tanto de Belém quanto dos demais 143 municípios, alinhem os seus programas de governo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A FAPESP já produziu a ferramenta, nós vamos lançar e colocar no ar. Basta você olhar lá, ver a metodologia, treinar a sua equipe e começar a alinhar suas ações com os ODS. Por quê? Porque uma das razões para a qual a COP existe é para alcançar os ODS. Os ODS são a agenda maior, a agenda macro, a agenda comum de todos os países que fazem parte da ONU, países democráticos, republicanos, né, que querem erradicar a pobreza, que querem uma saúde de qualidade, que querem educação de qualidade, querem igualdade de gênero, cidades sustentáveis, estruturas resilientes, preservação da vida na floresta, preservação da vida na água, instituições eficazes, paz e parcerias para implementar os outros 16. Essa agenda ela foi discutida ao longo de décadas para chegar no ponto que ela está. E os países chegaram nesse consenso, que fazem parte da ONU. Então, entender o que é o ODS é fundamental. Isso levar os ODS para dentro da escola, Tony. Levar os ODS para dentro da escola. Porque o que é os ODS? É erradicar a pobreza. Quando abre uma empresa que resolve fazer um investimento numa cidade paraense e vai gerar emprego e renda, ela está combatendo a pobreza. Entendeu? Quando uma empresa resolve pagar o mesmo salário para homens e mulheres aqui dentro do estado do Pará, ela está lutando pela igualdade de gênero. Quando ela usa energia solar e ela usa biodigestores, ela está produzindo sustentabilidade. Todos os premissas dos ODS. Exato. Né? Então falta realmente um entendimento do que é o ODS e o entendimento do que é a COP. A COP é a reunião mais importante sobre o clima. E o governador e o ministro Jader Filho, eles têm dito isso diversas vezes, porque são municipalistas. As pessoas não vivem no país e não vivem no estado, as pessoas vivem nas cidades. É nas cidades que as pessoas vivem. Nós temos que olhar para as cidades. A Amazônia não é terra sem homens para homem sem terra. A Amazônia tem uma população de milhões de pessoas, quase 30 milhões de pessoas. As pessoas estão aqui, estão vivendo aqui nas cidades. Então a gente tem que ajeitar as cidades. É necessário olhar para as cidades. Então o legado da COP é isso. O governador também estabeleceu que no raio de pelo menos 200 quilômetros, as cidades que têm no raio de 200 quilômetros vão ser atingidas direto ou indiretamente pela COP. Sabe qual é a segunda cidade que mais tem leito de hotel no estado do Pará, Tony? É Salinas. Salinópolis. Jabarro, Santarém, Marabá. Salinas, os resorts aí estão batendo na canela lá. O Atalaia ali. Vai ficar uma galera em Salinas? Tá. E vai ficar vindo de avião? De avião, já tem um voo direto, né? O cara quer um conforto melhor, vai lá, dorme no salão. 1 hora de avião daqui pra lá. Meia, 20 minutos. Menos de 1 hora, exatamente. Vai pra lá, pum, e volta. Eu tô contando com embarque, desembarque, contando tudo assim. O cara tá onde ele quiser e tal. Vai passar mais tempo no engarrafamento do que no avião.
aqui no centro da cidade. Tem que disponibilizar um charterzinho, umas aeronaves maiores, né? Se puder Também, usar lá, não, mas né? eu acho que porque não tem a demanda ainda, mas conforme a demanda vão colocar disponível com certeza. Ele ponto no novo resort que está sendo construído lá em Salinas Transatlântico também. aí, né? Já foi, por quê? Porque o governador insistiu, né? Eu te disse... 50 mil pessoas, né, velho? Esperado, né? Em média, cerca de 50 Olha, mil. há diferenças nessas estimativas, já ouvi falar em 70, 70 40, também. já ouvi falar, já ouvi falar outro dia uma figura proeminente falando em 100 mil pessoas. Né? Isso a gente está falando de comitivas. Até porque sendo na Amazônia, pode ser que tenha um interesse. Não, porra, agora é lá na Amazônia. Exato, Agora é na floresta. E mais o interesse do Brasil também. Nós estivemos recebendo, eu e o professor Marcel Botelho, presidente da FAPESPA, nós estivemos recebendo o embaixador da Bélgica aqui. Aí nós sentamos lá, recebemos ele no gabinete, quem trouxe ele foi o Clóvis Carneiro, que é ACP. Da ACP, presidente, dono do Princesa Louçã, né, que é um hotel, uma grande referência na cidade. E nós conversando com ele, mostrando os estudos, né, algumas das coisas que eu já falei hoje aqui, tive a grata oportunidade de falar aqui para os internautas, né, para quem acompanha a gente dos estudos da Fundação. Ele ficou muito impressionado e disse assim: olha, eu vivo em Brasília. Em Brasília, as pessoas não conhecem a Amazônia. Na Bélgica, muito menos ainda. Eu quero que vocês vão na Bélgica. Ele falou: venham para mostrar, a gente precisa mostrar para as pessoas que é muito rico. E vocês têm muita coisa produzida, muitos dados que vão servir para a tomada de decisão. Eu quero investir no Pará, eu tenho que ver o perfil econômico vocacional das cidades paraenses. Eu quero fazer um projeto de uma ONG. ONG. É francesa. A Imeris é francesa, está aí. Poluindo. Ela tá respeitando os ODS? Podia dar uma olhada aí. Temos que olhar todo, embaixadora né? da Bélgica, né? Toda a França estava aí essa semana, E né? tá, mas que o Macron vai estar aqui em março agora, numa agenda com Lula, com Helder, para discutir justamente a Amazônia. Para você ver como protagonismo do governador, porque em política a gente sabe que não existe lacuna. Quando o ex-presidente Bolsonaro ele deixa essa lacuna, o Brasil é um dos players mais importantes do cenário mundial. Talvez o mais. Talvez. Ambiental, 65%, 67% da Amazônia brasileira. Aqui da água doce do mundo também. Bora, reservatório, maior aquífero, só número superlativo. Mas o Helder tem essa noção. A Vale abaurou a ponte, né, da alça viária no início do governo, não paga a ponte. As usinas da paz é contrapartida. É contrapartida, exatamente. Então o que é isso? É um governo forte, é um governo que defende os interesses do Pará, defende os interesses da Amazônia e tem um projeto bem nítido. É ouvido. Imagine um cara que é o governador do estado do Pará, onde o agro é muito forte, a agropecuária é fortíssima, dizer que a floresta em pé tem que virar um commodity. E ter o apoio. Você vê a Federação da Agricultura falando em ODS. Você vai entrar na FAEPA agora, tá cheio de quadradinho colorido lá falando de ODS. Mas você vai ao prestígio do governador. Quer dizer, se as pessoas do mundo estão ouvindo o que o Helder está falando, o mínimo que a gente tem que fazer aqui é ouvir o que ele está querendo dizer, pelo menos ouvir o que ele está querendo dizer. Não. E as pessoas ouvem, entendem e apoiam, que é o mais importante. Tudo bem, mas eu acho o seguinte, que tu chamaste ele aí de primeiro presidente da Amazônia, eu acho que ele está furando essa bolha. Tá. Eu sou de uma escola. A gente acompanha, TV a cabo aqui nesse país há muitos anos. Eu sou de uma escola que acredita o eixo Rio, São Paulo, Minas, ali Centro-Sul. Tem que ficar ali. O café com leite, né? É o café com leite que você... Que o Getúlio furou a bolha. Eu comungo da convicção de que presidência da República é destino. Porque é impressionante como o destino brinca com os atores. Porque o Rui Barbosa de tudo fez, era o maior brasileiro da época, não foi. O Carlos Lacerda fez um governo espetacular. O Castelo Branco era eleitor dele desde para vereador, com a esposa na fila para votar nele para vereador, foi engolido pelo regime. O Ciro Gomes está indo pro ostracismo. O Zé Serra, disparado, o cara mais preparado, um cavalo lá, foi abarroado. E o Michel Temer, conspirador não foi presidente. O Marco Maciel ia ser vice do Tancredo, não foi. Foi o Sarney, virou do Fernando Henrique, deixou de ser presidente para ser vice. Então eu tô... E eu acho que o governador Helder, parece que o destino tá dando sinais. Não tem dúvida. Se não for num protagonismo de cara, por conta da inexpressividade eleitoral do Pará, pode ser por uma vice, primeiro como um pupilo, depois como um sucessor. Proporcionalmente é
o grande líder, o grande governador aprovado do país. Não, é um ator hoje, um dos protagonistas. Eu veria o seguinte. E veio comendo por fora, hein? Seria o nome, quando eu disse, né? Vai ser presidente da República da Amazônia, o Helder. Mas eu não disse quando, né? Então eu acho pra política ele é jovem. Isso, e ele muito é novo. jovem. Eu acho que num primeiro momento, se o presidente Lula vier para a reeleição, né, não obstante a possibilidade do vice-presidente Fernando Alckmin disputar o governo de São Paulo, que eu acho que é o único... Fernando Alckmin? Misturou Haddad com o Fernando Henrique, né? Geraldo Alckmin, de disputar com o Tarcísio lá em São Paulo, acho que é o nome mais forte que existe para tentar disputar com o Tarcísio. Aí o Helder poderia ser vice-presidente da República de Lula, no segundo mandato de Lula. É o que tá colocado aí hoje, né? Tá na briga, né? E se constituir como o sucessor, o nome para suceder o Lula. O MDB elegendo um presidente sem ser via de vice, né? Como foi o caso do Sarney, como foi o porque vice aqui caso, assume né? direto. Mas olha só, Márcio, presta atenção. Eu acho que o problema do Helder hoje, não sei se é problema, mas a questão ela é a seguinte: muitas são as possibilidades hoje para ele, né? O Senado, naturalmente, uma vice, etc. Mas pesquisa botando ele lá como candidato à presidência, mas assim, o Lula assumindo que tem saúde, que pode, que é o candidato que vai jogar na lixeira o que disse que ia ser contra a reeleição, blá blá, já no jogo. Mas vamos lá. O PT, que é a vice, quer escantear o Alckmin. Isso mas já chapa tá... única não vai ser... Não, mas isso já tá... Não, acho que é o Haddad o vice. Ou a Glaze. Isso já está, hoje, como a gente está falando em eleição municipal, então a plantação de notinhas e versões é para 24. E aqui acolá, da edição de domingo, para quando virar 25 e virar 26, entendeu? Porque eu acho o seguinte, tu achas que e no MDB é ele, a Simone e o Renan Filho, né? Hoje os que despontam, né? Eu achava que o Renan Filho, né, como ministro, né, também começou junto com o Jader Filho. Mas se você for ver a desenvoltura do Jader Filho, rapaz, o cara é um workaholic. Tudo bem. Terrível, meu. Hoje é um dos principais ministros do presidente Lula, comandando um dos programas mais importantes do governo, que é dar casa para as pessoas. Isso é muito bom. É o que eu digo, o cara desse, ele tem que... Aí eu tenho outra coisa, a gente tem um outro ministro paraense, que é o Celso Sabino. Sim, que também tem brilho próprio, que também tem... É um outro cara também, é um outro cara que está defendendo o Pará com unhas e dentes. A gente está nesse movimento, como disse anteriormente, a gente é acostumado a ver o Pará, é o fim do mundo. O Pará aparece na novela com aquele lugar, sabe, que não tem nada aí. Ou notícia, escapelamento, pedofilia. Manaus superou Belém. Manaus superou, diz assim, não é mais a metrópole da Amazônia, a Bela Época ficou na época lá. Não, mas não é nada disso. A gente é muito culto, a gente vê que é uma cultura gigantesca. A dinâmica, a classe intelectual, assim, o número de pesquisadores, de cientistas, né? A força da nossa própria classe política. Não, é o charme natural de Belém, mas essa reinvenção, essa renovação dos quadros. Gente, como você falou, é um novo momento agora, né? Que a gente assumiu o protagonismo. Isso. 2 ministros. Olha, 2 ministros e um governador que é a principal estrela do partido hoje. Tá, e deixa eu te perguntar uma coisa. Tu acha que o Celso pode ser candidato a prefeito? É um nome também, mas eu já ouvi falar que ele desmentiu, né? Soltou uma nota desmentindo. Soltou nota? Eu não li. Eu tinha falado sobre isso, tá? Mas olha só. Tá bem no ministério. Mas eu acho o seguinte, que, repito, eu sou daquela linha que acredita que presidência da República, sobretudo no Brasil, é destino. Em qualquer lugar aqui parece que é mais do que ainda tem essas coisas de morte no meio do caminho. Chama de Luiz acidente, Eduardo Magalhães. O pessoal chama de acidente. Luiz Eduardo, né, rapaz? Que seria o sucesso. O próprio Jader Barbalho, que era presidente do Senado. Tem um documentário na Globoplay agora, que é o nome do livro em inglês do Fernando Henrique, An Accidental President, o presidente acidental. Que eles têm essa categoria lá, que a democracia lá é mais sólida. Lá tem esses quadros que eles dizem, esse cara foi por o Biden, tu vê que foi tirar o Trump, né? E pra mim é o Biden, eu sou Biden total, cara. O velhinho pró-Israel, pró-Ucrânia, democrata no sentido de defender o regime, não do partido. Mas isso é outra história. Tá bom, a gente já falou aqui de COP, já falou de sucessão, já falou do protagonista da estrela do Helder, que tá brilhando, do Jader Filho aí, que tá... Porque o Jader veio comendo pela beirada também, né? Ele foi indicado, ninguém conhecia nacionalmente, o Jader Filho, né? Ele sempre foi avesso aos holofotes, assim. Empresarial, né? Ele já dono do grupo, fez, né? Explodiu, equiparou, e fez um trabalho do caramba lá. Ele tem um papel muito importante
né, que é fazer as articulações. Ele é presidente do MDB. E depois da presidência dele, o MDB ganhou 72 municípios no estado do Pará. Foi um campeão. Esses últimos entendeu? anos tem sido... Tá difícil pra oposição. Ele tem articulado tá difícil, muito bem, né? Cumprido acordos, né? Porque era uma coisa muito característica. Tu até mencionaste o Zequinha, né? Assim, meio que finado na política, né? Meio que tá num limbo. Ele foi candidato a governador? Porque ninguém sabe. Tá sumido, né? Que ele é um dos principais exemplos da prática da traição. Trai todos os grupos políticos que entram, trai todos os grupos políticos que entram. O MDB não. O MDB tem os caras aguerridos. Tu vê o Irã Lima, que era chefe da Casa Civil, que é deputado. Nos piores tempos do MDB, ele subia na tribuna e ia pro pau com o governo de então, com o governo tucano. Entendeu? Você vê o John Wayne, que é o presidente da Câmara agora, né? E tantos outros Priante, MDBistas históricos, Alcione, imagine, grandes medalhões, né? Nunca trocaram de partido, nunca saíram de partido, sempre permaneceram no mesmo grupo político. E o Helder tem uma característica bem importante, né? Depois que ele ganhou a eleição, ele não perseguiu ninguém. Mas isso aí. Ele não perseguiu ninguém. Não, porque a gente é acostumado a ver terra arrasada. O cara quer desfazer o que o outro fez. O cara quer destruir o legado do outro. O cara quer arrebentar o legado do outro. Não, chega no município, o prefeito de oposição. Não interessa, ele é o prefeito do município. Qual é? Então, vou atender o prefeito aqui. Então, muita gente, o MDB vai vir ainda mais forte para essas eleições municipais. Quer fazer 100 prefeitos, né? No mínimo, é a meta do partido, né? E o Jader é ousado, o Jader Filho, muito ousado. Como ministro das cidades, ele viaja o país inteiro, mas ele vive nas suas bases. Ele está o tempo todo aqui no Pará, sempre ele está vindo aqui. Inaugurar obra, entregar a casa, entregar equipamentos e assim por diante. Então, vai se criando, como você disse, o destino vai se arrumando, né? Tá piscando. Quantas vezes a gente viu, tantas vezes o presidente da República vir aqui no Pará, sistematicamente, já tá de novo, barbudo aqui, rapaz. Lula já vai vir de novo. O Macron, né? E vai vir com o presidente da França, olha a moral do cara, meu irmão. Pela Guiana, né? O Macron vai na Guiana e vem aqui, né? Vai na Guiana? Eu acho que é pela Guiana. É colônia deles lá, né? A Guiana é Cayena, né? Guiana francesa. Do lado. Professor Márcio, me diga uma coisa, quais são os desafios da ciência política hoje, com esse mundo polarizado? Tu acompanha o trabalho do Felipe Nunes, da Quest? Não, eu sei qual é a Quest, né? Conheço a consultoria, mas eu não... Ele lançou um livro junto com aquele cara que foi porta-voz da Dilma, o Thomas Trauma. Eu conheço o Thomas Trauma. A biografia do Abismo, que é esse fosso, baseado no doutorado dele lá em Berkeley, na Califórnia, em algoritmo. É esse fosso que foi criado com a polarização, que eles usam um termo que calcificou. Tipo assim, o Bolsonaro não vai ser candidato, a turma vai ficar puta comigo, ainda mais com o Lula agora, o nazi Lula, o Bolsonaro e o Lula... não vai ser candidato, tá caçado, mas que calcificou, que a turma vai, o gado e todo mundo apontou o dedaço, em ti, 30% vai votar nele. E que isso tá criando problema nas famílias. Até o Sutiã, o subtítulo do livro, a biografia do abismo, como a polarização está prejudicando a economia, as famílias e não sei o que no Brasil. Mas é isso mesmo, porque o Brasil, veja tá brabo, né, professor? Veja só, a gente tem o Brasil, durante muito tempo, culturalmente, ele teve duas marcas. É o país do carnaval e o país do futebol. Certo. Né? Duas marcas indeléveis, assim, da nossa cultura mais recente, vamos dizer assim, segunda metade do século XX para cá. Né? E o sujeito que torce pro Remo, que sou eu sou remista, o Remo pode estar horrível. O Remo acabou de ser eliminado da Copa do Brasil no primeiro jogo, Tony. Pelo amor de Deus. Acabou a temporada. Isso dá uma raiva na gente que é remista. Mas eu não vou virar paysandu. A mesma coisa. O cara que é paysandu, o paysandu foi rebaixado, ele não vai virar remista. Então, eu acho que essa polarização do esporte, do futebol, como tem Fla-Flu, como tem São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Santos e Palmeiras, como tem Atlético Mineiro e Cruzeiro, como tem tantos outros no país, e foi facilmente incorporado na política, com o processo de polarização. A gente sabe que ainda falta um momento mais para frente, e eu acho isso necessário, pode me criticar como for, mas é necessário que haja uma regulamentação nas plataformas, nas redes sociais, né? Porque eu que estudei, graças a Deus, e nós estudamos no colégio moderno, um colégio muito bom, nós aprendemos o que foi o nazismo, o que foi o fascismo, o que foi o stalinismo, o comunismo horroroso do Stalin, entendeu? E nós aprendemos isso nos livros. E eu achei inimaginável
candidato ou um grupo político operacionalizar com ideias nazistas, assim, falar na televisão. Falar no discurso, falar assim, com disfarçatez mesmo, né? Que negros são medidos como arrobas, né? Ou mulheres são inferiores. Ele perdeu a eleição. O brasileiro tem que ser estudado. Ele ganhou em Manaus. Se o filho fosse homossexual. Depois de tudo que ele fez em Manaus, ele ganhou lá, Márcio. Meu irmão, aquilo ali é a experiência, né, meu irmão? Jesus amado, vai entender o uma coisa horrorosa. Então, por outro lado, aí eu digo que é a falta da filosofia da sociologia mesmo, né? Que é muito recente a introdução dessas disciplinas na nossa escola, né? Que você entender um pouco de Adam Smith, de liberalismo econômico, do valor da democracia, John Locke, Rousseau, Montesquieu, Adorno, Horkheim e tantos outros que nós estudamos hoje em dia, né? Tem uma geração que não teve acesso a isso, cara. Teve uma geração que a filosofia e a sociologia era a educação moral e cívica, o SPB. Eu lembro que eu chegava no colégio moderno, tinha um dia que eu tinha que jurar a bandeira. Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz, né? Então, a gente cantava. Eu lembro que a gente ouvia Roberto Carlos de manhã cedo, dentro da escola, sistema de som. Na escola, classe média alta da cidade. Lá, 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 lá. Então, a gente foi criado nessa atmosfera e nós vimos a transição. Né? Nova República. A Nova República, Direta Já. Tancredo. Poxa, meu Plano irmão. Cruzado, frustração. Hiperinflação. Eleições de 89. Remarcação, tique no supermercado, fila pro leite na padaria, pelo amor de Deus. Faltava tudo, escassez. Desabastecimento. Não tinha rico e pobre, meu irmão. E o Collor, quando veio, sequestrou poupança, que um dos maiores índices de suicídio por população da história do Brasil. E o Mercadante disse, tem gravação deles, tecnicamente foi perfeito, que era o princípio marxista, expropriar, o cara vou tirar de circulação. Pelo amor de Deus. Por isso que o Lula botou ele na geladeira. Depois dessa foi dizer que o plano real em 3 meses a inflação volta. Perdeu o número turno, Mercadante. Aí foi se recuperar com o Lula para agora, nos tracinhos para o BNDES. Depois na Dilma também. Ele disse que o Lula sequestrou, o Lula disse que o Mercadante tinha sequestrado o governo, lembra? Da Dilma. Nunca foi ministro do Lula. Muita onda, mas tá aí. E aí foi interessante tu. Mudaram até, manietaram até a lei das estatais para ele ser presidente do BNDES. Tu tocaste até num ponto importante aí, que é outro ponto de prestígio aí que eu quero destacar, que a Sudã, durante muito tempo, né, em vez de conseguir equacionar a riqueza da Amazônia para sua população, acabou incentivando somente os grandes. E o Paulo Rocha assumiu agora a Sudã recentemente e tem dado uma grande virada de chave lá nesse órgão, né? Procurando atender agora o pequeno e o médio também. E isso tem sido muito positivo para o Pará, porque nós tivemos a presença de diversos ministros aqui, o presidente do BNDES, o Mercadante já teve diversas vezes aqui, e demais outros ministros. Despacham lá, né? E se deve exatamente muito à influência do Paulo Rocha, né, que é uma pessoa muito influente no partido, no PT, com o presidente Lula também. Mesmo quando ele renunciou ao cargo de deputado, ele continuava com o gabinete no Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados. Ele era o prestígio dele. Ele era o chefe da bancada, né? Continuaram. Sim, permaneceu líder, sem mandar, mas anda muito doido, um prestígio muito grande que ele tem, né? E aí o Paulo realmente tem trazido a presença do governo para cá, o federal, e ele está com um projeto de reformar aquele prédio da Sudã, que está meio abandonado, fantasmagórico. Ele vai transformar aquilo ali no hub do governo federal e vai trazer todos os ministérios aqui para dentro da Sudã, para poder discutir a Amazônia dentro da Amazônia. E eu achei muito legal isso aí numa reunião que eu tive com ele, entendeu? Muito, muito boa, mesmo e com o diretor de sustentabilidade da Sudã, né, o Aron Alcolumbre, né, inclusive que é primo do senador Davi Alcolumbre. Tá tudo dominado. O Paulo Rocha, ele é um case, né, cara? O cara, todo mundo gosta desse cara, uma né? Fênix também, né, meu irmão? Todo mundo gosta dele, né, cara? Já tentaram, e tá todo mundo bem, né? Realmente ele é um... Ele é um cara... Ele é um político experiente, entendeu? Ele é um cara... Eu só vi uma altercação do Paulo Rocha, foi com o Romário. E uma vez ele... É uma entrevista do Ficha Limpa, que ele disse que iam caçar ele, que ele nessa sabia época que ia ele caçar. escoteou o Globo, tava numa praça lá em Brasília. Vão me caçar, e não caçaram. Ele renunciou para ser candidato, né? Ele renunciou para ser candidato, exatamente. Para não ser caçado. Para não ser caçado, né? Olha, era a estratégia da época, né? Sim, Márcio parece que é um cara que todo mundo gosta, né? Sim. É um cara, tem o carisma dele, tem o carinho dele. Eu mesmo
Sou um que gosto dele. O Beto Faro puxou o tapete dele ou ele não queria mais ser candidato? Não, isso aí é política, né, meu? O Beto Faro é um político muito articulado, né? Não é à toa. O Paulo havia dito, né? Com toda aquela crise que estava acontecendo, impeachment, da Dilma, né? A ascensão do bolsonarismo e tudo. Ele chegou no momento, eu ouvi dizer isso, que ele disse que não ia mais ser candidato. Eu não vou mais ser candidato, e o Beto Faro pegou isso aí. Então eu vou ser candidato. Beleza, foi pra cima, né? Diferentemente do Zequinha Marinho, que traiu, né, o senador Jader Barbalho, né, ele permanece na nossa base de apoio, né, tem feito um trabalho importante como parlamentar paraense, né, para trazer políticas públicas para o Estado. Mas o Paulo Rocha, mesmo sem mandato, também tem um grande prestígio ainda. Tomara dentro do partido, que mostrou isso aí. Mas eu acho que o Beto Faro é um player muito importante na eleição municipal de Belém também. Mesmo com essa derrota ontem a ausência dele ontem, né, que por óbvio é um sinal político, né, talvez seja para que chame ele para se aproximar, né? Márcio, mudando um pouquinho aqui da pauta desse momento, a tua atividade de intelectual, de pesquisador, de pensador, como é que tá aí? Tu estás pensando em doutorado ainda? Sim, esse ano... publicação de um livro, de uma tese de doutorado? Fala da tua vida acadêmica aí. Já pensei, realmente, recentemente eu publiquei 2 artigos, né? Um sobre o voto feminino e outro da participação. E o artigo numa A4 e numa A2, né, que acima da A2 só A1, que são os maiores intelectuais do mundo, a revista mais importante do mundo, né? Só que eu não consegui atualizar com a minha produção da Fundação, da FAPESP, o meu currículo no Lattes, né, com uma dificuldade mesmo, que eu não pensei em chamar um profissional para fazê-lo, né? E eu disputei o doutorado esse ano na universidade, a primeira turma de doutorado do único programa estrito sensu de doutorado em ciência política da Amazônia. O único curso, o único programa de mestrado e doutorado estricto sensu de ciência política propriamente dita da Amazônia toda é da Universidade Federal do Pará. Quem é que coordena? É o professor Bruno Rubiati, né, um jovem, né, deve ter uns 30 e poucos anos, jovem, mais uma vez em relação a nós, né, e que tem feito um trabalho excelente, né, o nível de publicações aumentou muito ao ponto de conseguir o doutorado esse ano. E quem foi que passou? Você uma vaga? Não, eram 10 vagas apenas, né, foram disputados por quase 30 postulantes, né, eu passei na primeira fase da inscrição e tudo, só que já tem gente que está muito mais tempo aí, produziu mais do que eu, apesar da minha produção ser relevante, né, que eu tenho capítulo de livro que eu não consegui botar no Lattes, por exemplo, participação de eventos que eu não consegui botar no Lattes, então acabou não contando esses pontos lá na hora da pontuação lá no doutorado, mas eu também não estou triste, porque esse ano é ano eleitoral, é o ano que o cientista político melhora um pouquinho de venda, que o pessoal já vem comprar bombom na minha banca, né, e a gente já começa... Tu não para, né? Também não para, ainda bem, né, graças a Deus, né, tem esse período aí que a gente dá muita entrevista, que a gente atende muitos clientes, né, tanto que estão disputando eleição, quanto o setor privado, que muitas das vezes a gente sabe que política e economia andam juntas, né, e vem solicitar o panorama, né, ver como é que tá, por onde é que é a tendência, por onde é que eu posso apoiar. E Márcio, me diz uma coisa também, mudando de assunto aí, de pau pra peneira, tu és um cara muito ativo nas redes sociais, e a gente vê que tu é um paizão do caramba, né? Rapaz, essa é a minha melhor parte, eu costumo dizer, né? Só, como é o nome da gloriosa, a filhota? Maria Fernanda. Eu acho esse nome lindo, olha, eu queria botar o nome da minha filhinha de 7 meses de Maria Fernanda, mas virou Maria Antônia, que a mãe quis homenagear. Que é um nome fortíssimo. E aí, me diz uma coisa, a Maria Fernanda tá com quantos anos? Rapaz, ela tem 16 anos, tá estudando, vai fazer o Enem agora, né? E ela malha, né? Ela na Bodytech, pratica vôlei, faz inglês lá no Aslan, estuda no Integrado, que é uma excelente escola da cidade, né? E ela tem até um namoradinho, né, rapaz, que eu já deixei até que ela dá tanto gosto, né, meu irmão? Que então, pô, não tem como impedir, tem só que esclarecer, né? Guarda compartilhada, nós temos a guarda compartilhada, eu e a mãe, né? Então, de 2 anos passados ela ficava uma semana comigo, uma semana com a mãe, e agora que a mãe tem 2 outras filhas, né, a Pérola e a Flora, que são uma de 3, uma de 6, minhas melhores amigas, rapaz, sai nós 3, a Maria Fernanda, as 2, eu sou gamado nas meninas também, que eu não tenho filho pequeno ainda, né, novamente, mas eu quero ter mais, né. Falta achar uma felizarda aí, que é pra ganhar na cena aí, pra ser minha namorada, minha esposa. Né? Cara, muito bacana, né? Filhos são melhor, é o que a gente pode ter de melhor. Eu vejo você sabe, né? Muita preocupação, filhos, né? Filhos, nossa, é quando a gente amadurece, né? Mas tu é colado na Maria Fernanda, né? Colado. Sempre junto. É minha amiga, né? A gente viaja junto, a gente curte junto. E também eu tenho visto muita foto tua, muito com teu pai também. Meu papai né? Parece ele teve Covid, aí depois da Covid o cabelo dele cresceu, aí o pessoal pensa que tinha irmão, que eu tô mais careca que ele.
entende, pô. Tem gente encarnando que ele tá melhor do que eu, Aí rapaz. tu leva o teu coroa pra passear? Pra tudo, meu irmão. No sabadão, que ele gosta de tomar uma, né? Eu não, eu vou andar de jet, a gente vai pra marina, ele não desce pago, ele fica bebendo, eu vou passear, beber minha água, comer um peixe. Depois eu volto, busco ele. Quando a gente não fica junto, né? E ele gosta muito desse papo de política também? Rapaz, ele é bolsonarista inveterado. Mentira. E tal. A gente já brigou, né? Já brigamos e tal, papapá, né? Mas aí hoje em dia não, hoje em dia é mais na encarnação, né? Ele chamando Lula de ladrão, chamando o Bolsonaro de nazista. Não cabe mais nazista o Lula, porra. Olha, a gente fica mais tirando onda agora. Professor, agora falando sério. Sou muito família falando mesmo. sério de novo, professor, eu escrevi, a gente tem dá pra ver o Amazônico aqui, olha, o Amazônico Informação e Opinião, nosso site, e eu escrevi, quando houve um episódio de um encontro de 2 caças ano passado, que chegaram um colado no outro na linha, no limite da espaço, invadiu o espaço aéreo da OTAN, um caça russo, e eu escrevi lembro. sobre essa questão do perigo iminente de uma terceira guerra mundial, que as pessoas não estão se dando conta da gravidade do momento que a gente está vivendo. Queria que tu fizesse aí a tua análise sobre o que a gente vive hoje com essa ameaça do Putin ao mundo aí. Porque na verdade a polarização política ela não é no Brasil só, né? A polarização política ela é mundial. A gente pode começar a falar da fabricação dessa polarização e aí é necessário que o Zuckerberg, entendeu? Que ele seja botado um freio nisso aí. Porque o cara manipula o algoritmo, meu amigo. Manipulando o algoritmo, o cara pode fazer as pessoas te odiarem em 72 horas. Tal do cancelamento. Vou te cancelar e o caramba, manipulando o algoritmo, meu irmão. Então, isso passou a manipular democracias, né? A gente viu o movimento de 2013 no Egito, né? Daquela do Hosni Mubarak, a Primavera Árabe. Derrubou o Gaddafi. Gaddafi, a gente viu aqui os movimentos de 2013, né? Que era, pelos 20 centavos, ninguém sabia nem por que era, que as pessoas estavam na rua, meu amigo. Um algoritmo mesmo, uma coisa assim meio manipulada. E a gente viu a força disso com o poder que as fake news alcançaram, não só no Brasil, mas no mundo. O Brasil é emblemático, né? Porque a gente tinha um governante que fabricava fake news. Sim. Tinha um gabinete do ódio fabricando coisas contra os inimigos, né? Lá. Então a gente viu isso no dia a dia aqui no Brasil. Mas isso é um movimento global. E essa polarização, ela tem a ver também com a necessidade da indústria bélica de poder escoar sua produção. Tem que ter uma guerrinha de vez em quando, né, Tony? Os caras que estão fabricando arma, tem que ter uma guerrinha. Olha, eu achei horroroso o atentado do Hamas, mas eu achei uma grande responsabilidade. Em agosto do ano passado. Eu achei uma grande responsabilidade do governo Benjamin Netanyahu de deixar acontecer uma rave, que é uma festa ao ar livre, a 2 quilômetros dos terroristas, meu irmão. Eles estão do lado do terrorista ali, sem proteção. E eu achei... Foi uma falha daquilo ali de que exército invencível, serviço de inteligência, falha total. E o filho do Netanyahu nos Estados Unidos, e a galera indo pra guerra. O Miami, né? Em Miami. Mas o Netanyahu cai no outro dia que acabar, que dizimarem o Hamas, ele cai e já cata fora do baralho lá. Pois é, então a polarização alimenta isso aí, né? A questão do Putin, do Zelensky. O Zelensky é um nazista declarado. Nazista declarado. Ele é judeu, pô. Ele ficou famoso a partir de um clipe que ele fez de humor, que ele é humorista, né? Tipo o Tom Cavalcante. É tipo como se o Tom Cavalcante virasse presidente da República. Aí ele tem um clipe assassinando os deputados no parlamento com uma metralhadora. Entendeu? Um clipe que ele ficou famoso. Então é humorista. Então o Zelensky, ele não representa a democracia também. Mas ele foi agredido unilateralmente, o cara invasou, porra. Não, ele entrou num conflito sobre uma área lá. Não, primeiro foi a Crimeia, engoliram o sapo da Crimeia. Aí depois foi aquela porra daquela... Não, eu não tô justificando, entendeu? Eu tô dizendo que é o outro lado que não se vê. Que tem que... Mas o Putin é indefensável, ele acabou de matar o Navalny, todo mundo morre. Tu sabe quantos bilhões foram aportados na Ucrânia agora de dólares? 145 bilhões de dólares. Amanhã no último ano. Conta. No último ano. Tu sabe exatamente. Que a Ucrânia é um celeiro da Europa, como é o Brasil, como é o Pantanal, trigo. Tem gás. Trigo no porto, que é estratégico, que tem lá também. Dorneste, né? Caramba. Agora, o Putin já perdeu boa parte também de soldados, de máquinas. Ele está colocando as máquinas velhas lá. Os tanques que foram enviados, que são muito modernos lá para a Ucrânia, que eu acho que não chegou uma dezena, esqueci até, Abram, ou Alman, tem um nome, esse tanque super moderno, já é um tanque super obsoleto para os armamentos ocidentais.
Então, a cada guerra vai na... Tem que escoar essa produção, porque é uma das indústrias mais poderosas do mundo, a indústria farmacêutica, a indústria bélica. Aí a gente entende um pouco de geopolítica internacional, de vez em quando vai ter que ter uma guerrinha para poder escoar esse negócio. Mas uma guerrinha vai, mas e uma guerrona, mano? E aí, esse que é o perigo, que aí você colocou muito bem na pergunta. Talvez as pessoas não estejam se atentando que pode haver uma escalada da violência da Ucrânia para outro, como quase aconteceu, como tu falaste dos aviões que quase invadiu o espaço aéreo. Polônia ali, com toba na mão. O doido do húngaro, o Orbán lá, o outro maluco lá, o Vitor Orbán, muito doido lá. Autocrata. Esse é autocrata, exatamente. Então, tá tenso o negócio, Márcio. O negócio tá pegando. Tenso, então... Ainda falam que pode ter outras pandemias aí, não sei o quê. Isso já detectaram outro vírus aí, terrível. Aqui mesmo, em Belo Horizonte, ou em Minas Gerais, eu não me lembro exatamente se foi em Belo Horizonte, mas foi em Minas Gerais, já detectaram, fizeram exames no Aedes aegypti já carregado com chikungunya e com aquela outra lá. Dengue, o diabo que carrega. Não, dengue ele já tem, né? Que é o Aedes aegypti, mas é com chikungunya e uma outra lá. Eu digo, meu irmão, então, mutação genética. Essa questão da Covid, né? E eu não sou conspirador, né? A minha irmã é pesquisadora internacional, oncologista, né? E descobriram muitas coisas com as necrópsias de Wuhan, né? Que a Covid não é uma doença pulmonar, é uma doença sanguínea, né, que você tem que utilizar anticoagulantes e anti-inflamatórios poderosos, como a dexametasona e outros, né, mas não se sabia isso no começo. E é interessante que Wuhan é uma cidade chinesa onde tem um laboratório de quase 2 décadas que só estuda Covid. Só estuda Covid. O CORS-VAS, exatamente, né? E no ano anterior à pandemia, houve os Jogos Internacionais Militares, onde vieram delegações do mundo inteiro. Para onde? Wuhan. Tá aí, tá na mídia. Dá uma gogada que vai dar uma olhada no negócio, entendeu? O Luc Montagnier, eu acho, que é aquele médico que descobriu o vírus da AIDS, né? Deu uma declaração polêmica que o negócio foi fabricado no laboratório, né? Não estou dizendo isso, né? Pode ter escapado acidentalmente. Mas para mim não há dúvidas que estavam fabricando uma arma química ali, meu irmão. De alta letalidade, de alta potencialidade, dentro da teoria malthusiana, que a população cresce mais do que os insumos, tem que matar um pouco de gente. É igual a história que eu te falei dos indicadores das mortes divulgados pelo Hamas. Quem acredita no Hamas, acredita. É igual tu acreditar no regime totalitário como a China, que vai abrir o que aconteceu. Vai dar imprensa livre, né? não permite observadores externos, não permite cientistas, nada. Então como é que tu vai saber? Os caras fabricaram o vírus espalhou pelo mundo, eles que vendiam todos os insumos de respirador, de tudo. Máscara, os EPI de proteção. E não teve nem agora que tem um casinho outro lá, não morreu ninguém. Morreu o cara que isolou. Que deixaram lá morrer. Tem um livro famoso do professor Harold Lasswell, cientista político, né? Americano. Os Estados Unidos é a grande meca da ciência política internacional. O nome do livro é Quem Ganha o Quê, Quando e Por Quê. Então, a máxima é mais ou menos assim, a tese do livro. Quando acontece um fato político, você tem que ver quem se prejudica e quem se dá bem com ele. Aí você vai saber onde é que está ali, mais ou menos, a raiz que gerou aquele fenômeno político. Como diria o teu antigo aliado Ciro Gomes, imitando o Brizola, os interesses que estão por trás. O Ciro, eu gosto do Ciro, porque o cara é muito preparado também, mas politicamente, assim... Tá perdendo pra si mesmo, né? Alguma coisa tem pra esperar. Aquilo que eu te falo, a obsessão da presidência, destrói tanta gente. Meu caro, me diga uma coisa, parabéns pelos seus trabalhos lá na FAPESP, parabéns por seu xodó aí que vem aí sobre os ODS. Isso são as lutas boas para serem lutadas, né? Não abandone os seus alunos lá, que hoje estão aí pontificando aí nas profissões. Eles têm uma plataforma, nem parar, que tem as aulas de filosofia e sociologia são minhas lá. Continue aí, estudando, pensando, compartilhando essa sua alegria. E a música na tua vida? Continuo, né? No próximo eu vou trazer o violão para fazer uma página musical aqui pra gente aqui também, né? Que o governador uma vez me viu fazendo um número no início do governo lá em Marabá, né? No governo itinerante, tá? Eu viajava com o governo. E eu que faço os estudos do PPA. Eu que apresento nas regiões os dados socioeconômicos ambientais de todas as regiões do estado, vou junto no planejamento do estado, né? E teve um dia lá que teve um jantar, né? Aí, poxa, tinha um cara tocando lá, eu pedi pra... Sabe tocar isso aqui, o cara... Aí quando o tilintar dos talheres fez mais barulho do que as vozes,
Aí eu comecei lá. Tantas palavras, meias palavras, nosso apartamento, um pedaço. Terminei, ninguém bateu palma, olha, Tony. Passei vexame, né? Beleza, no outro dia teve audiência pública lá no Centro de Convenções de Marabá, né? Eu tava na primeira fila lá, que eu ia apresentar lá, né? Os estudos e tal. Aí o governador tinha acabado de se eleger, né? O Helder é igual um artista de Hollywood, cara. Ele é bonito, ele é presença, ele é alto, entendeu? Ele é um cara que trata todo mundo bem, faz gracinha, te deixa à vontade. E o pessoal tietando o Helder pra caramba, de repente ele para na minha frente, né? Aí pega no meu ombro assim. E aí, professor, cantastes muito ontem? Eu digo, o cara viu, olha. Aí eu disse, não, governador, então depois que o senhor foi embora, eu ainda fiz mais um número lá e tal, né? Que eu sou tímido. Falei pra ele assim, né? Aí ele falou assim, meu amigo, eu já sei que se tu fores mal nos números, tu vais ser cantor. Tá arrebentando o golpe, forte pra caramba. E, professor Márcio, me diga uma coisa, e quais são os seus próximos desafios profissionais e intelectuais? Levar a experiência do Pará pra Amazônia e pro Brasil inteiro, meu amigo. Porque nós somos um case de sucesso. A FAPESP é uma máquina de números, produzindo dados oficiais e ajudando o governo a tomar as melhores decisões. Então, eu quero levar a PEV para a Amazônia toda. Assim como a gente tem o perfil econômico dos municípios paraenses, que nós tenhamos o perfil econômico vocacional de cada cidade da Amazônia e mais ainda, o perfil econômico vocacional de cada cidade do Brasil. Da mesma maneira que nós temos o dever de alinhar todas as cidades do Brasil aos ODS, porque a cópia é em Belém. Belém fica no Pará, Pará fica na Amazônia e a Amazônia fica no Brasil. Então nós temos que dar esse exemplo, meu amigo. Essa foi show. Olha, teve aí pra mim o meu governador, porque o Helder pode ser um grande governador e eu torço porque isso é bom pro Estado, bom pra Amazônia, pra nossa representatividade, né? Entendeu? Mas o meu xodó, tu sabe que é o Dr. Almir, né? E o Dr. Almir, com as suas idiosincrasias, sua visão de futuro, ele dizia que o Pará, o local do Pará era a terceira economia do país e superando o Paraná. Ele dizia que em 20 anos o Pará ia superar o PIB do Paraná. Então eu acho que com a gente, com essa ambição aí do governador, um cara que tem tanta vontade de fazer e de executar e de virar a página e de deixar o legado dele, que o Helder continue essa missão, essa ambição do Dr. Almir, aquilo que você falou de continuidade, sim, que a alternância é fundamental, é oxigênio para a democracia, né? Um melhora o outro, pesos e contrapesos, né? Falou em Montesquieu. Alex de Tocqueville. Falou em Montesquieu, o espírito das leis, poderes harmônicos, independentes, harmônicos entre si, isso. Precisam conviver. Os maus exemplos do nosso ex-presidente, hoje ele colhe os exato. Portanto, eu acho que é isso aí. O nosso Pará tem muito aí que mostrar para o Brasil e tem que crescer e tem que fazer o seu povo crescer junto, né? A sua sociedade, as opções, as possibilidades, as chances de mudar de vida, de mobilidade social, atingirem todos os grotões, o Marajó da Floresta. A gente nada falou de Marajó num momento tão delicado, mas eu queria que tu fizesse um breve panorama sobre a questão marajoara também. O problema da pedofilia não é um problema do Marajó, é um problema mundial, é um problema do Brasil. Né? Se a gente ouve as músicas que tocam, muitos funks, vou pegar a novinha, tá na hora de transar, tá na hora de botar pra chupar, de botar pra comer, de dar. Então há toda uma cultura hoje vigente no país em torno disso. E ter pego o Marajó é aquela história que eu falei no início. O Pará sempre era visto negativamente na mídia nacional. O Marajó está sempre sendo visto negativamente depois que a ex-ministra Damares, a atual senadora Damares, do PL, do grupo do Bolsonaro, né, falou que as meninas andavam sem calcinha no Marajó, por isso que elas eram vítimas de estupro, que queria fazer uma fábrica de calcinha no Marajó. O Marajó não precisa de fábrica de calcinha, Tony. O Marajó precisa de uma união entre estados, municípios e governo federal. Porque um SOS, um SOS. O estudo da FAPESP, nós temos um estudo que demonstra que entre 2021 e 2022 os gastos municipais na região do Marajó como um todo era de 75 milhões de reais e passou para 31 e pouco. Então é um gasto muito pequeno municipal. Os municípios têm pouca capacidade de enfrentamento das dificuldades que existem. O Marajó já é isolado, é a maior ilha fluvial do mundo. Então é preciso integrar o Marajó. Como é que a gente vai integrar o Marajó? Primeiro, levando infraestrutura para lá. Estou falando de estrada, eu estou falando de energia elétrica, eu estou falando de internet, que hoje é um bem de consumo essencial. Né? Aí é preciso que haja oportunidade de trabalho, irmão.
Levar a indústria. Mas se tu levar a indústria e não tiver estrada, não tiver eletricidade, não vai ter. É um pacote. Então você vai criar a infraestrutura. E nós fizemos um levantamento sobre a Lei Candir, logo no início do governo também, para o governador Helder, né? E nós apontávamos que o que pode ser feito é retirar imposto para incentivar a atividade produtiva. A União em 2020, o governador desonerou, elaborou um decreto, publicou um decreto desonerando a cobrança de ICMS sobre atividades produtivas na região do Marajó como um todo. Mas isso era para dar um exemplo para o governo federal, porque a solução mesmo é criar uma zona franca de bioeconomia, o governador está chamando, mas uma zona franca de transformação que a gente precisa. Porque o modelo de Manaus, por exemplo, na exportação consegue levar muito mais riqueza do que o nosso modelo. E o Marajó dos Campos não fala com o Marajó da Floresta. Que é muito grande, tem que vir para um lado, vai para Belém para ir para lá. Isso, e aqui o cara tem que dar a volta. Né? Aquilo é paisagístico, aquilo ali é lúdico. Lá não, lá é que tá a questão que você falou da madeira. Lá é que tá os piores IDHs. E é o segundo maior produtor de madeira, o maior rebanho bubalino do país. Tu sabes que então as pessoas... Só um minutinho, Não, fica à vontade. Para poder tocar nesse assunto do Marajó, é que, primeiro, as pessoas não conhecem o Marajó. As pessoas não sabem nada do Marajó. As pessoas não sabem porra nenhuma do Marajó e vem falar do Marajó. Não, quem fala do Marajó, vem falar com quem vive aqui na Amazônia. Vem falar com o órgão oficial de números do Marajó, que é a FAPESPA, que nós temos números. Entendeu? Vem ver com as suas políticas públicas. Tem diagnóstico. Políticas públicas que o governo estadual tem implementado no Marajó. No sistema de defesa também, com conselho tutelar, com delegacias especializadas. Então tem uma série de ações que são feitas, mas o Marajó é o Pará de ontem, né? Só aparece negativamente na opinião pública. Então tem que ver uma reportagem, não é o Roberto Cabrini desse, vir fazer uma reportagem fuleira de pegar um fato isolado e querer transformar num panavoeiro, num circo. Entendeu? Isso não é jornalismo, isso é molecagem mesmo. Agora, olha, calma lá, olha só. O Marajó, presta atenção, tu sabes que essa história toda começou com uma menina, né? A tocou uma música lá. Os fariseus do Evangelho. Evangelho de fariseus, num concurso gospel. E aí o negócio viralizou. Aí a Damares compartilhou. Aí os doidos dos bolsonaristas, bolsominions, botaram um vídeo do Bequistão. E aí começou. Aí o Padilha foi lá e contraditou. Aí veio uma. Eu escrevi sobre isso no site. Domingo o Padilha é Santareno, né? Mocorongo. Não, ele morou lá. Antes, quando ele voltou do Lula 1 pro Lula 2, né? Que aí ele é médico, né? Médico, sim. Sanitarista, né? Também como o Palocci, não é isso? Márcio, me diz uma coisa. Agora para encerrar mesmo. Tu achas que o Marajó pode... A questão da liberação do jogo, tu acha que passa no Congresso? E uma vez passando, tu acha que vai virar um polo de resorts, que aí o governador vai transformar aquilo ali em cassinos e tu acha que assim. Isso é uma possibilidade? Olha, rapaz, se a gente for olhar para Las Vegas era pior que o Marajó. Las Vegas era um deserto. Deserto, tinha nada. Zero. A Flórida, zero. Orlando era um pântano. Meu Deus do céu, Orlando cara. Era um pântano de crocodilo. Então, olha, acho que isso aí já mostra. Amarrando, o Marajó é muito maior, muito melhor. Tu não acha que é muito hipócrita esse debate, já que tem tanta bet, que todo mundo joga o tempo todo, porra. Que hipocrisia do cacete, cara. Tem que... Estás contra ou a favor? Eu acho que tem que regulamentar e gerar imposto pro governo. É isso. Não, tem que regulamentar. Carimbar. Tanto para ciência e tecnologia, tanto para ficar lá, tem que carimbar também, eu acho educação, correto. tanto... Já estão querendo até no Congresso tirar as rubricas obrigatórias, meu amigo. O negócio tá muito doido lá. Imagine, o cara vai pegar o dinheiro e não vai precisar usar exatamente na educação. Esse orçamento secreto que mudaram de nome, essa questão sempre existiu, liberação de emenda, pô. Mas esse negócio de emenda do relator, que é o orçamento secreto. Tu não tem vontade de te debruçar para estudar e debater isso aí? Questão desse fortalecimento, desse semi-presidencialismo, do que como queiram chamar? Não, já estão estudando isso aí, né? E eu sou mais voltado para as elites. Por quê? Porque eu digo que, independentemente do sistema, sempre vai existir uma minoria que vai se organizar e vai dominar a maioria desorganizada. Exatamente. Então, o que leva ao poder é a organização. Poder de organização, entre outros fatores. Porque quem tiver dinheiro, cara, for milionário, ele for disputar uma disputa para deputado estadual aqui no Pará, ele vai perder todo o dinheiro dele se ele não tiver organizado. Quantos empresários eu já vi falir? Quantos que tocaram a mosca azul e achou que ia se eleger e preferiu não compor, que deu de ombro para a política? Quantos clientes eu perdi
por querer ser mais realista que o rei. E dizer, não vá por aqui o senhor vai se dar mal, por aqui a senhora vai perder a eleição. Não sei o que, eu que fui demitido, porque fui o único que tive coragem de falar a verdade. Hoje, eu não sou mais realista que o rei, mas eu que escolho meus clientes. Eu que escolho meus clientes, entendeu? Eu nunca trabalhei para a direita nem para a extrema-direita. Nunca trabalhei para nenhum grupo radical, assim, de querer ameaçar a democracia. O resto, todo mundo eu trabalhei. Todo mundo. Da freira a puta, todo mundo eu trabalhei. Dá pra conversar, né? Dá pra conversar. Antes da Covid a gente não era contaminado, conversar não pegava doença. E que esse pessoal não tem diálogo. Entendeu? Não, mas eu te quero que tu me ajude, tu é melhor, não sei o que. Eu sinto muito, mas não adianta, eu vou falar pra ti, tu não vai me ouvir. O que eu diria se eu fosse o marqueteiro do Bolsonaro? Bolsonaro tem que ser o Bolsonaro paz e amor. Fica dentro de Bolsonaro, casa. Paz e amor. Deixa o Mandetta cuidar daí. O Lula não era nem candidato. Não fala nada. E o nosso... Faz igual a primeira. Tu pegou uma facada, a facada tá doendo, não vai pro debate. Ele em casa era melhor. E o grande professor Maneschi aí, o que tu acha ele na política e no Prodepa? E qual o legado que ele vai... O que ele tá plantando lá no Prodepa? Rapaz, ele mostrou um projeto que eu não posso divulgar aqui, que é coisa dele, né? Mas o resultado é esse. O Pará vai se tornar o maior hub de internet da Amazônia. É isso? É o filho que ele tá gestando lá? Peixoto, tu sabe que ele é toque de Midas, né? Eu vou te mostrar um negócio aqui que eu tava estudando aqui, logo que nós lançamos o Amazônico em julho do ano passado. E bota na pesquisa aí, por favor, Peixoto. Rapaz, eu li um estudo traduzido que foi reproduzido no Estadão. O Estadão de domingo é um jornalão ainda. Eu adoro. Muita coisa boa. Estadão, Folha. Não, eu prefiro o Estadão. Aqui. Olha isso aqui. Olha aqui, bota aqui, abre aí. Égua! Olha, sabe que essa foi a minha primeira notícia, eu acho que viralizou, ela é de 4 de julho, olha, a gente começou 2 de julho, 2 dias do site no ar. Isso aqui no domingo, 2 de julho, eu fiz uma pesquisa no Estadão e, meu irmão, eu descobri que o que o Maneschi estava fazendo na SecTech era o que estava a Universidade de Stanford dizendo que era o que devia ser feito para impulsionar o estudo do ensino médio no Ocidente. Tá aqui. Rapaz, aqui eu fiz um panorama, caiu no meu colo, eu digo, eu não posso deixar de fazer uma homenagem dessa, porque bicho, o cara tá fazendo isso aqui, olha. Eu começo a explicar que remédio, né? Aí eu vou outro dia, falo na lei que você falou, na 9.104, olha, que mudou. Aí comparei. Rapaz, o Pará talvez seja o único. Eu mandei pra ele, pro Maneschi, botei no meu site. Volta lá e depois eu vou te tirar aquela foto aí. Eu não mandei. Rapaz, eu tava começando, tinha 2 dias que eu tinha começado o site, olha. Foi dia 2 de julho. Márcio, mais de 500 pessoas dispararam. Eu acho que a turma dele gostou, porque eu comecei o site, ninguém sabia lugar nenhum, do zero. Mais de 500 visualizações de acesso, olha. Pode crer, foi a minha primeira viralzinha, foi essa aí, olha. Fantástico, né? Não, ele é o cara diferenciado, né? Esse é bom, né? Meu amigo, aposta nele. Deixa o seu recado aí pra sua filha, pro seu pai, pro jet ski, pro fim de semana, pra tudo, pros seus alunos. Mande um abraço aí, geral. Muito obrigado por vir aqui com a gente. Volte sempre. Mauro Neto, RBA Dol, libera aí o professor Massa. Aquele é sócio, igual lá no Faustão. E eu quero só dizer que eu tô muito honrado, Tony. Tô muito feliz mesmo de... Pô, nós somos amigos há décadas nós somos amigos, né? Sempre gostamos de estudar, de nos informar. Já tivemos debates homéricos, né? E isso, em hipótese nenhuma, nunca arranjou nossa amizade, pelo contrário, só fortaleceu nossa amizade. Fico feliz de você estar inaugurando um espaço como este. Para trazer diversos, eu já vi diversos temas aqui. Né? Um verdadeiro caleidoscópio cultural, de tantos temas diferentes que você consegue trazer luz e com a sua desenvoltura, com o seu cabedal que você tem, com o seu know-how, né, que você sempre foi, não é por causa do programa, mas nós sempre dissemos isso, você é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Imagina, que eu respeito mesmo. E quero dizer para minha filha, para o meu pai, que eu amo vocês, né? Vocês estiveram aqui agora, né? Foram mencionados aqui, que o Tony lembrou muito bem. E quero agradecer ao governador Helder, ao professor Maneschi, ao professor Marcel, a oportunidade de continuar no carro que eu estou. Não estou recebendo DAS, eu estou dando retorno para o que está sendo investido em mim como funcionário público. Eu estou lá ocupando o carro como gestão, fazendo coisas diferentes, fazendo coisas novas e coisas que vão somar muito para o desenvolvimento do nosso estado, de forma sustentável, de forma inteligente e principalmente incluindo as pessoas, que é isso que a gente quer. Maravilha. Para mim é uma alegria, sempre o carinho das pessoas que vêm aqui. Aqui as pessoas vêm porque eu admiro, porque me fazem bem, porque eu me renovo e eu venço com a vitória das pessoas que eu admiro. Então, enquanto a gente existir, a gente espera ter saúde,
saúde e gás para ficar muito tempo aí, para crescer junto, para acompanhar a Copa, acompanhar as eleições presidenciais, acompanhar o futuro dos nossos líderes, esse momento que a gente está vivendo. Então, para mim, é uma alegria muito grande, é o tesão, é o prazer de ouvir boas histórias. Nosso slogan aqui é esse: boas conversas, ótimas histórias. Professor Márcio une conhecimento, dedicação, carisma, alto astral, e é um cara querido por todos nós. A gente sabe que a vida não são só rosas, tem espinho, né, professor? Todos nós sabemos aqui, vamos baixo, né, Tony? E para mim é uma alegria muito grande. Eu não poderia construir modestamente esse local e não trazer pessoas como você. Muito obrigado, meu amigo. Que agradeço, aí. Meu irmão. Agora estamos na torcida aí e vamos divulgar tanto o PEV, que é o Perfil Econômico Vocacional dos Municípios Paraenses. Quero me debruçar sobre isso, ele vai me mandar coisas que eu vou mandar o link. Eu quero. Você vai dar show, não, eu quero repercutir o lançamento. O ODS. Quero repercutir, você modestamente manda o release, manda a matéria que eu refaço e boto uma aspa tua, e eu quero me associar a esse projeto. Será que for bom pra nossa terra. Vai estar cobrindo lá ao vivo o Amazônico lá no maior estúdio de ODS da Amazônia. Vamos ter que achar um patrocínio aí pra botar o professor Márcio como um dos nossos comentaristas VIP na COP30. Vamos puxar ele aqui para vir falar das eleições. Muitos municípios importantes, toda uma região, tanto os mais pobres quanto os mais ricos, tem que olhar. Todos têm importância. Quem tá município por trás. Não parece assim, de repente tem um município que não tem nada, aí achou uma mina de níquel lá e agora não é a Bolívia que tá com o PIB tão pequeno, um país tão pobre, que agora tem uma reserva de lítio lá por causa das baterias do carro elétrico. Vai bombar, meu irmão. Tem lítio aqui também, né? Tem aqui. Tem gente que toma lítio. O Pará é a maior província mineral do Brasil. É um assunto também que não se esgotam os assuntos, porque a primeira vez que eu vejo realmente uma contrapartida de uma gigante mineradora foi a Usina da Paz. E a gente precisa falar de Paraupebas, precisa falar de Canaã, precisa falar de Barcarena. Porque esses caras têm que deixar uma contrapartida, porque eles gostam, sobretudo essas multinacionais, a Alcoa, que é lá em Juruti, na fronteira, né? Alumina, né? Juruti, canadense. Sim. Alcoa, Imeris, francesa, Hidro, norueguesa. Esses caras, eles gostam muito de dizer o que a gente tem que fazer, aquilo que você falou. Então a gente tem que ir aí o que eles estão fazendo, né? O cara tá discutindo o destino da Amazônia num painel em Londres, num painel em Paris. O cara nunca veio aqui, rapaz. Não, eles daqui estão deixando buraco e a contrapartida dele. Aí aí sim o governador bota o pé na mesa. Norte Energia, vacilão, hein? Golpe tá em cima. Professor, volte sempre. Você é um cara que inspira, Tony. E é um cara que a sua alegria, ela contagia. Parabéns. Obrigado, Tony. Conteúdo com alto astral. Tem coisa melhor? Tamo junto, valeu. Um grande abraço.